E aí, gente, como é que estão? Tudo bem? Claro que eu não vou começar assim, né? E aí, meus queridinhos, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, antes de mais nada, já segue a gente, tá? Se inscreve no nosso canal, porque pra gente é muito importante. A gente conseguiu uma meta do YouTuber. Então, para que a gente consiga muito mais, a gente precisa muito que vocês se inscrevam, sigam a gente, compartilha com seu amiguinho, faça essa página aqui acontecer, porque a gente faz isso pra vocês e por vocês, tá? Bom, você já sabe que no comando sou eu, Janaína Reis, e hoje eu tô com uma apresentadora muito especial aqui comigo, hoje que o tema é muito importante, que é a minha amada e querida assessora. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Vamos ver como ela tá séria? Eu falei pra Eu ela, sou uma pessoa séria, gente. Vocês precisam me levar a sério. Eu sou uma pessoa tímida, enfim. Você queima meu filme, Janaína. que mais nada. Tá louca ela. Antes assim, de a gente começar a falar, que hoje o nosso tema é um tema especial, onde a gente vai falar sobre o autismo, tá? Então, a gente trouxe uma profissional, que ela é pediatra e psiquiatra. A gente também trouxe uma mamãe que é atípica, e em especial, como eu falei, a Anne, que está aqui do meu lado como apresentadora, que vai participar desse episódio junto com a gente, e outros muito mais. Ela é amiga de familiares que tem. Então, a gente trouxe hoje as três vertentes assim, de pessoas que convivem com pessoas que têm o autismo. E até eu, como mãe, prefiro e quero saber sobre esse assunto. Por quê? Porque eu também tenho filhos e eles também têm que saber como lidar, como saber, até os termos certos de falar para que não seja preconceituoso, tá? Então, sejam muito, 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 muito bem-vindas a Grace, que é a mamãe atípica, e também a Raíssa Castro, que ela é pediatra e psiquiatra. Bem-vindas! Muito feliz por vocês estarem aqui junto com a gente hoje. Acredito que vai ser um episódio polêmico, temático, mas muitas coisas boas. Para a gente ficar mais leves, eu queria dar um presentinho para vocês, tá? Que é... A minha mamãe tá vendendo joia agora. Vamos aproveitar e divulgar, mas assim, eu vou cobrar a senhora depois, tá? Que é da Lili Joias. Então, você que quer aí um presentinho, presentear alguém aí, coisinhas mimosinhas, vai lá na Lili Joias lá, que depois eu vou postar nas redes sociais dela. Esse aqui é pra vocês. Ai, que lindo! E é claro que eu tenho que dar pra minha assessora também. Então, Anne, pra você. Muito obrigada, viu? Eu sei que é de muito coração. Tô vendo pela sua face. Espontâneo, né? Sim. Foi espontâneo, Amei. foi bonito. Muito obrigada, Total. gente. É Achei lindo. emocionante. Vocês gostaram, né? sim. Tá vendo? Depois quem é a Hashtag. tóxica? Enfim, vamos. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Bom, rapidinho, que hoje eu tô tomando uma água diferenciada, que é na minha taça da Indy, porque além do autismo que a gente vai falar, eu quero falar da Indy para vocês o seguinte. A Indy, além de ser uma empresa de cosméticos feitos por uma mulher que passou por grandes problemas de saúde na vida, um monte de coisa, fez a Indy, que são os produtos que a gente mais gosta, né? Tem desde a sombra, tem um quarteto maravilhoso, que é esse quarteto aqui que eu sempre apresento para vocês. Tá rolando promoção lá na página deles. E tem uma coisa também. Lá, eles dão ajuda a pessoas que sofrem qualquer tipo de agressão. Então, você que de repente está sofrendo um tipo de agressão, não sabe como denunciar, ou tem algum conhecido que está passando por esse momento, ou você está passando por uma área de risco, algum problema de risco na hora, eles têm os links de acesso para vocês entrarem no site deles lá e terem esse contato. E, além de tudo, você ainda pode ganhar uma graninha se tornando revendedor deles. Então, além de você se cuidar, né? Vai ter com a cara bonitinha, pro boy, pra boy, qualquer coisa que você queira na sua casa, você ainda pode ajudar um próximo e ainda ganhar um dinheirinho. Então, Indy Cosmético, obrigada por vocês estarem com a gente mais uma vez, tá? Então, um brinde pra Indy, Cami, que eu vou tomar uma água, tô com sede. Agora sim, vamos falar sobre o autismo. Eu sou uma pessoa que conheço pouco do assunto por uma questão de convivência, né? Porque eu acho que eu não tenho muita convivência, né, com crianças ou com adultos que sejam mamães atípicas também. A gente tem algumas outras convivências. Então, eu queria muito que você falasse, Raíssa, pra gente o que é o autismo em si, tecnicamente falando, os seus níveis, para a gente começar a abordar esse assunto. Bom, Janaína, boa noite. Boa novamente. noite. Traz pra cá esse microfone, mulher. Trago. Fico muito feliz pela oportunidade, né, pelo espaço de nós podermos estar aqui falando, né, sobre o autismo, o transtorno do espectro autista, que é algo tão importante e cada dia mais frequente na sociedade. Sim. E realmente é um tema que ainda envolve muito tabu, muito preconceito e pouca informação. Apesar de hoje nós termos tanto acesso à informação, ainda temos tanta falha nessa questão de desenvolvimento com relação à aceitação do Sim. quadro, né?
O transtorno do espectro autista antes ele era muito desenvolvido em etapas. A gente tinha muitos graus, muitos níveis, e hoje a gente já até reclassifica de outras formas. Mas, resumindo de forma geral, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. E isso é um transtorno que vai afetar em vários níveis, podendo ser mais leves e podendo ter maiores impactos, né? Mas, de forma geral, independente de cada nível que seja, todos eles vão ter uma dificuldade muito grande de interação social, e esse é o fator mais importante e aquele fator até mais presente em todas as fases, né? Em todas as etapas dele e classificações. É um transtorno de desenvolvimento da comunicação e da fala, da linguagem, e aquele que é mais comum, que é aquele que é mais visível, aquele que a sociedade mais enxerga, né? E mais se incomoda até, que é o transtorno de comportamento, né? Sim. Então, é aquele que a gente consegue ficar mais palpável, sabe? Uhum. Porque às vezes passa despercebido a questão da fala, da interação, do desenvolvimento, do comprometimento cognitivo, mas aquela interação comportamental, ela sempre está muito presente. E eu acho que mais importante do que falar sobre isso, porque às vezes a informação já está chegando de tantas formas, é a gente tentar compreender um pouquinho sobre isso, como fazer esse diagnóstico como sociedade, como profissionais de saúde, como mães, como pais, né? E compreender como isso funciona e como a gente pode, de uma forma melhor, fazer com que esse portador, né, do transtorno, ele seja inserido num contexto social. Sim. Porque eu acho que isso é a parte mais importante, né? É sair daquele lado marginalizado da sociedade, o lado excluído, e trazer esse indivíduo para um convívio social. Porque fica tanto sofrido para a criança, para o adolescente, para o adulto, que às vezes faz o diagnóstico tardio, do que para o próprio familiar. As pessoas que convivem, que não entendem direito no começo do diagnóstico, como fazer isso direito, né? Acabou, às vezes é muito difícil chegar no consultório e falar, doutora, acabei de me deparar com alguém que falou que meu filho pode ser autista, é verdade? E a mãe chega em desespero, né? Parece quase um diagnóstico de morte, assim, uma sentença muito ruim, né? Mas entender isso, compreender, tornar isso palpável para que as pessoas entendam e tragam para si a possibilidade de repente, não ter alguém em casa com o espectro autista ou alguém próximo, mas ela sempre vai estar vendo em algum contexto dessas interações que ela tem entre vizinhos, familiares, né, ou colegas de escola da própria criança. Então, saber compreender isso, acho que é de fundamental importância. Caramba, e é um assunto que mexe com a gente como mãe, né? Porque é como você falou, a sociedade às vezes que ela não sabe lidar. Eu acho que é isso. Por exemplo, a questão dessa informação. Às vezes a pessoa vai lá na internet, meu filho balança a mão, ele é autista. Não, calma, tem um diagnóstico, né? Tem o comportamento, né? Hoje em dia, a gente estava até conversando um pouco antes, que agora virou moda, todo mundo tem ter o TDAH. Eu tenho TDAH. Não, você tem um diagnóstico? Você sabe o que é? Mesma coisa da depressão, que não é frescura, é uma doença. Você sabe realmente o que é? Eu acho que você, né, amiga, que além de tudo, a Anne, ela é professora, né? Além de ter amigos também, né, amiga, que tem. Eu até ia perguntar, né, para você, essa crescente agora de laudos de autista, você acha que é porque a informação está chegando mais fácil para as pessoas, ou está havendo também o que a Jana acabou de falar, né? Muito achismo, né? Porque a gente está vendo essa crescente, né? Só que a gente tem que procurar realmente o diagnóstico, né? Saber como lidar com isso, porque a gente sabe que é muito difícil, né? A vida do autista, e não só do autista, a vida da família. Porque muda todo o contexto quando o diagnóstico vem, né? Muda. Essa crescente é uma coisa até boa, né? Porque o autismo, ele sempre existiu, né? Essas crianças e essas pessoas, elas estavam na sociedade subdiagnosticadas. Então, elas viviam de forma muito cruéis até, né? Era o problemático. Eram os problemáticos, aquela criança, entre aspas, encapetada, que apanhava
até Caraca. morrer e não mudava nunca, continuava com os mesmos comportamentos, porque aquilo não dependia de uma criação, não dependia de uma compreensão. O mundo dessa criança ele é visto de uma forma diferente. E a gente é que tem que compreender, porque em determinado momento ele não vai chegar a um limite que ele não vai conseguir entender. Ele tem uma certa percepção diferente da nossa, né? A gente começa a falar sobre transtorno do espectro autista nos últimos 20 anos com maior frequência e maior visibilidade, porque até então, na década de 40, a gente tratava isso como um quadro psicótico, né? Caraca. Era esquizofrenia. A Muitos maioria eram dos internados, diagnósticos, né? As famílias deixavam... Por exatamente, causa da estereotipia, né? das estereotipias, exatamente, né? Então, assim, parecia muito um quadro psicótico mesmo. Por quê? Porque o que acontece é a criança, nós, seres humanos, quando nós estamos em formação, a partir do 5º mês, o nosso corpo já está formado. E a gente tem muito mais neurônio do que a gente vai precisar. Então, o nosso corpo ele passa por uma readaptação. O próprio organismo ele vai pegar aquele tecido neural que está ali em sobre, teoricamente, e vai modular isso para que essa criança nasça da melhor forma e para que ele se adapte a usar apenas aquilo que precisa. A criança que ela tem, a portadora do espectro, o que acontece no transtorno? Ela não tem esse filtro. Então, ele vai ter uma hipersensibilidade para tudo. Esse neurônio que deveria, teoricamente, né, ter sido destruído, mudado, exatamente, modulado, ele vai continuar lá. Então, ele tem uma percepção de mundo muito diferente. E isso a gente começa a ver nos traços da criança. E antigamente, a gente começava a notar isso muito tardiamente. Então, o diagnóstico era muito tardio e quando era feito. Hoje não. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria já começa a bater nessa tecla de observar os desenvolvimentos, né, mensais, trimestrais da criança, acompanhar. A criança a partir dos 18 meses até os 24 meses de idade, ela precisa desse acompanhamento minucioso para entender as interações, para entender os sinais, para entender as possibilidades de um desenvolvimento. Por quê? A criança que recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ela vai ser sempre uma criança com transtorno do espectro autista. Independente de idade. Exatamente, né? A gente fecha o diagnóstico, não é uma pneumonia, que você vai lá, trata com remédio, acabou, né? Faz uma nova radiografia, não tem mais. Então, ela vai ser. Mas quanto antes a gente faz esse diagnóstico e entra com as terapias, entra com o acompanhamento, entra com essa atenção para estimular essa criança para um desenvolvimento de uma forma mais adequada, menos impacto aquilo vai ter na vida dela. Então, a gente vai conseguir inserir essa criança de uma forma melhor na sociedade para que ela seja mais independente. Então, essa questão do diagnóstico é uma questão de motivo de orgulho até, né? Caramba, que legal. Porque, graças a Deus, hoje a gente tem esses diagnósticos sendo feitos com maior frequência e a gente pode ter um impacto maior social na vida da criança, na funcionalidade dela, na vida das famílias que sofrem muito até receberem o diagnóstico também, né? Então, os números sempre estiveram aí, mas graças a Deus a gente tem esses olhos mais abertos e voltados para esse diagnóstico precoce. Sim. Ô, Grace, você como mãe atípica, mãe de um autista, como que você identificou no seu filho, que você falou assim, eu acho que ele tem, eu possa ter, e como foi você receber esse diagnóstico, assim, você entender esse processo, assim, que ele seria uma criança atípica diferente das outras crianças? O B, a gente começou, o nome dele é Benício, né? O B, quando ele era bem pequenininho, assim, uns 2, 3 aninhos, primeira coisa, ele empilhava tudo. Empilhava tudo que ele, né? E ele tinha um interesse absurdo por formas geográficas e letras. Então, ele, muito pequenininho, ele já sabia números e letras. Tanto que ele tinha uns 2 aninhos, a gente descendo no condomínio onde eu moro, as garagens têm número. E aí ele começou a identificar o número. Eu nunca tinha ensinado para ele. Eu falei, nossa, né? E ele não ia para a escolinha. Eu estava em casa com ele e ele não mostrava vontade de brincar com outras crianças, sabe? Assim, ele não tinha interesse em socializar. Aí, quando ele estava em torno dos... Um pouquinho antes de fazer 4 anos, a pediatra falou, olha, põe ele na escolinha. Porque como ele fica só com adulto, porque a irmã é adulta, né? Não tem nenhuma criança interagindo com ele o tempo todo, põe ele na escolinha para ver. E aí, a gente colocou ele na escolinha, ele já sabia ler, com 4 anos. Já era autodidata. E aí,
ele, na escolinha, ele não apresentava realmente nenhuma vontade mesmo de interagir. E a escola fez um relatório, levei para pediatra e aí começou a investigação. O legal é que no caso dele, por exemplo, isso eu fui aprender depois, eu comecei as terapias antes do laudo. Então, ele passou pela poda neural já fazendo as terapias, o que ajuda bastante Muito. ele não ter perdas, né? Porque quando a criança, ela vai saber explicar 1000 vezes melhor do que eu, mas quando a criança passa pela poda neural, ela precisa estar sendo estimulada, porque senão até o que ela aprendeu, ela perde. E no caso dele, rápido, né? no caso dele, ele já estava nas terapias. E assim, ele tinha uma questão assim de controle de emoção muito difícil, assim, aqueles rompantes de raiva, sabe? Assim, porque ele realmente ele não tinha nenhuma. Tudo bem, crianças não têm realmente esse autocontrole, né? Mas ele tinha menos ainda. E a fala dele também, ele falava, ele lia tudo, mas a fala dele, eu entendia, né? Porque mãe sempre entende o que o filho fala, né? O filho fala, blá, blá, então ele falou que é água, né? A mãe entende. Mas ninguém entendia o que ele falava, né? E aí foi a primeira profissional que ele entrou, foi a fono. Legal. Aí a fono foi trabalhando, era uma fono maravilhosa, né, a Juliana, que foi a primeira fono dele, e ela já começou a trabalhar e observar e fez relatório, aí marca neuro, né, todo um processo. Para você ter uma ideia, o laudo dele, ele começou com 4 anos as terapias, o laudo dele veio com 7. Caramba. Porque o B, ele é nível 1 de suporte, autista e TDAH, nível 1 de suporte. E o nível 1 de suporte, o que o neuro me explicou na época? Mãe, a gente precisa fazer uma avaliação mais criteriosa, para ter certeza que é autista. Porque ele pode ter algum outro tipo de transtorno, alguma coisa, porque ele é nível 1. Então, ele não tem tanta estereotipia, ele não tem tanta, assim... A maior dificuldade dele é a parte social. Ele tem uma dificuldade enorme de social. Né? A interação social para ele é um desafio. E a questão sensorial, barulhos, luzes, cheiros, essas coisas assim. Então, foi todo um caminho, né? Foi fazendo as terapias e passa num neuro e passa em outro, até ele entrar para fazer a avaliação neuropsicológica. Aí, depois da avaliação neuropsicológica que veio o laudo dele. E nesse período, eu mantive sem explicar para ele que ele era autista, porque eu ainda não tinha, né, a certeza. Depois disso, a gente começou a falar para ele. Né? Tanto que hoje ele tem 9 anos, se você gritar perto dele, ele vai falar, não grita, porque eu sou autista e eu tenho sensibilidade auditiva. Uau, que legal. E se você falar sobre planetas, ele vai falar, é meu hiperfoco. Ele vai te falar, ele dá os nomes, porque eu sempre dou para ele isso. Os nomes do que ele sente, o que está acontecendo. Porque se eu quero conscientizar os amiguinhos, quem ele tiver perto, a primeira pessoa que tem que ter consciência é ele. Caraca, que pensamento diferente, né? Porque às vezes você vê... As pessoas, às vezes, talvez, passando a informação de uma forma errada, né? Aí a criança acha que... ou romantiza, doente, né? ou fica nesse negócio de... Ai, meu Deus, Acaba colocando numa bolha, né? Ele é autista. Sim, ele é. Sabe? Acaba Às vezes a colocando gente numa sai e bolha, ele acho que isso fala... é Já o aconteceu errado. da gente ir pro shopping e ele ficar enjoado. Porque, por conta do barulho... Ele gosta, mas ele tava, assim, meio enjoado. Ele até chegou a olhar pra mim e falou, mamãe... Deus podia não ter me feito autista, né? Aí eu falei, mas você é tão perfeito do jeito que você é, eu gosto de você assim, eu não ia querer. Eu gosto de você desse jeito. E aí e aí eu falo pra ele, isso é sensorial. Eu explico tudo pra ele. Falo, B, quando tem uma criança na clínica com crise, aí ele fala, mas que mimado. Eu falo, B, ele não é, porque ele é extremamente sincero. Extremamente. Tem hora que você segura na simpatia. Passa umas vergonhas. Tá tudo Bom, bem, isso é gente, sinceridade. né? Não É. sabe mentir, né? Não, Mas, ele Grace, fala. Para você, o fato da escola ter sinalizado isso para você, você acha que te ajudou? Porque Me ajudou. você já tinha isso Me ajudou, na cabeça, me né? ajudou. Que- Eu nunca tive... Para mim, isso nunca foi uma barreira. Eu já acompanhei situações, porque eu já trabalhei em escola, porque de tem famílias mães que não aceitam. né? Para mim, isso nunca foi um problema. Tem A negação. minha visão sempre foi, tá, o que é? Então, vamos resolver. Eu quero que o meu filho tenha a melhor qualidade de vida que ele puder ter. Então, Sim. vamos correr atrás. Eu parei de trabalhar no horário comercial para poder levar ele nas terapias, para acompanhar a escola. Porque a vida da mãe atípica ou você está brigando com o convênio, ou com a clínica, ou com a escola.
Entendeu? A gente sempre tá em alguma. A gente tá sempre envolvida. A gente não é barraqueira, gente. É que A gente só quer o direito da criança, é do o que é adulto. certo, né? O que é certo. Sim. É um Exato. direito deles. Sabe? Então, e porque, infelizmente, a gente tem essa questão de convênio não liberar terapia. Sim, E aí as clínicas também, às vezes, não é nem a questão da clínica em si, mas o convênio repassa pouco, aí o profissional sai, a criança é acostumada com o profissional. Para eles, a rigidez cognitiva, de mudar alguma coisa, para eles é muito difícil. O Benício odeia Ano Novo. Se você falar assim para ele, Feliz Ano Novo, ele fala para você, para mim não é. Casa do barulho. Não, porque ele não gosta que vai mudar de ano. É o novo, né? O aspecto da mudança. Até ele ama fazer aniversário, mas ele odeia ao mesmo tempo, porque ele fala, todo ano é assim, a mesma frase. Que nem agora ele tem 9, eu gosto do 9, eu não gosto do 10. Quando ele tinha 8, eu gosto do 8, eu não gosto do 9. Todo ano eu falo, Benício, o discurso é o meu. Você já percebeu que é só porque você não gosta de mudança? E eu falo para ele entender que tá tudo bem, que às vezes a gente vai ter que passar por mudança, gostando ou não. E a gente vai enfrentar. E eu sempre falo para ele, B, é difícil, é chato, mas a mamãe tá aqui. Você vai passar por tudo isso junto com a mamãe. Legal. Não, é legal que você traz pra ele, na verdade, é o que eu falo pra todo mundo. Eu não gosto muito desse termo especial. Sabe? Tipo, meu filho é especial. Eu acho que todo mundo é especial. Só que existem pessoas que realmente têm algum ou a mais ou um a menos que a gente tem que saber lidar. Por exemplo, a questão da mudança. Eu odeio mudança, mano. Eu não suporto a sensação da mudança. Só que, assim, pra mim é uma coisa mais leve, automaticamente pra ele, né, é uma coisa mais dolorosa pela questão do aspecto, como vocês estão falando. Mas é você trazer pra ele, assim, pra realidade. Não trazer a criança, igual você falou da bolha. Ai, não, olha, ele é doente, ele é autista. Não, daqui a pouco ele é um adulto, ele tá vivendo a vida dele. A gente não vai durar pra vida toda, né? Porque é a lei da vida. Ele se apresentou na escola esse ano e ele já falou, eu sou Benício, eu tenho 9 anos, eu sou autista. Ele mesmo fala. Ele vai com o cordãozinho, que na escola dele tem um crachazinho, com o cordão do autismo. Para ele, tá tudo bem. Ele já sabe e tá tudo bem. É ok. Tanto que esses dias atrás tive um problema na internet lá em casa. E é uma coisa que ele fica desesperado, é sem internet, né? E aí o técnico tava dentro de casa e não tava conseguindo resolver. Eu falei, moço, por favor, você precisa resolver. Esta criança aqui, ele é autista e ele não fica sem a internet dele. E eu sou TDAH também. Mas acho que isso que é importante, porque você está criando ele para o mundo. Você está preparando seu filho para o mundo, né? O difícil é quando você tem a negação. Eu acho que, assim, é muito complicado, né? O pai ter o diagnóstico. Então, assim, ele precisa ter na cabeça dele, mudar, né? A forma de pensar. E quando vem o diagnóstico e o pai tem que aceitar e tem que trabalhar isso, e para poder trabalhar no filho, eu acho que os pais têm que ser trabalhados primeiro, né? No seu caso, você já tinha a cabeça aberta, você já tinha a convivência de uma escola. Eu acho que, assim, o fato que você estava falando sobre a mudança, né? Que o Benício não gosta da mudança. Quantas e quantas crianças começam tratamentos, né? Seja em convênio médico, seja na rede pública, chega no meio, clínica descredenciada, profissional, troca profissional a cada 15 dias. Isso, eu como professora, eu fiz todo o meu TCC sobre o autismo. Era uma área que eu queria muito trabalhar com inclusão. Então, assim, eu tive... no meu caso, eu tive uma pessoa muito engajada aqui no ABC. Ela foi maravilhosa. E, assim, era ela que eu tinha como espelho, né? Porque ela brigava. E aí, numa dessas, a gente na escola, um grupo ficou sem as atividades, sem todo o acompanhamento. Gente, o que eles perderam, assim, foi... É difícil. Olha, em semanas, é coisa assim, dá um atraso que você não tem noção. E para eles é muito difícil. O B, ele ainda tem uma certa flexibilidade. E conforme ele vem crescendo e eu venho conversando com ele, eu consigo ainda fazer com que ele entenda mais as coisas. Mas, por exemplo, na clínica onde ele faz terapia, tem o acesso às salas pelo elevador e pela escada. Teve um dia que o elevador quebrou. Tinha criança que não pôde subir para terapia, não aceitava subir de escada e chorava. E você via que a criança estava sofrendo. Não é birra. Porque quem vê de fora, quem vê de fora tem é birra, é frescura. Não. Lá a gente sabe, nós como mães, os profissionais, né? A gente sabe que não é birra. A criança, ela tá sofrendo, porque aquilo para ela não consegue... Ela não consegue digerir o que está acontecendo, ela não consegue, sabe? E para ela é muito doloroso, né? Como o B, ele não tem tanta rigidez assim nesse caso,
E aí eu falei, B, o elevador tá quebrado, vamos de escada? Vamos. E aí ele foi. Mas eu vi várias crianças que subiram e estavam extremamente Nossa. nervosas, porque o elevador quebrou. Você vê uma coisa simples, mas mexe com eles. Foge E daquela nem rotina, sempre né? existe esse entendimento, nem sempre existe o acolhimento, né? Porque ali ainda a gente estava numa clínica, né, especializada nesse tipo de tratamento. Sim. Então todo mundo estava ok, entendendo o que estava acontecendo. Mas isso acontece no shopping, no prédio onde a gente mora, sabe? Angustiada porque ela quer acolher, ela quer resolver e os olhares, né? Sim. É muito difícil. Eu nunca passei por essa situação assim tão forte com o B, mas por exemplo, semana passada eu estava no shopping com ele e ele vai com o fone. E agora ele vai com o fone, ele leva o fone na mochila da escola, porque se começa o barulho ele mesmo tira e põe e tá tudo certo. Ele tá com o fone, o barulho já não incomoda tanto ele, porque é abafador, né? Aham. E aí ele tava de fone, com crachá, a gente parou na fila do bate-bate, do carrinho bate-bate, que ele adora. E aí as duas menininhas da frente, uma olhou assim para trás, viu ele e cutucou a outra, assim, sabe? Do tipo, para mostrar. Ele nem percebeu, ele tava super feliz olhando pro carrinho bate-bate. Eu percebi. Falei, cara, meu filho vai ter que ser muito forte, porque ele vai passar por isso a vida inteira. Sim. Mas ele não vai passar sozinho, porque eu tô lá. Ai, E eu vou ensinar ele a mandar todo mundo ir à merda, que ele é muito melhor do que todo mundo que fica olhando feio para ele. tá Ah, não tem a Sabe? dúvida, Tá porque certíssima. Porque, sabe, tipo, ele sabe o quanto ele é importante, amado. Todo dia a gente deixa isso muito claro, sabe, para ele. Ele tem muito amor. E eu sempre penso isso. Eu falo, quando eu vejo essas coisas assim, eu falo, cara, isso dói em mim, mas não vai doer nele, porque eu vou Sim. ensinar ele a levar isso, tirar isso de letra. Sim. Raíssa, eu queria que você falasse um pouco igual o que ela falou. A Grace falou que ele é nível 1, Nível né? de suporte. E quais são os níveis e quais são as identificações assim, de cada nível assim, específico? Então, nós classificávamos há muito tempo, até a síndrome de Asperger, né, entrava, mas hoje a gente não busca tanto essa classificação, é claro, né, como apontamento final. Uhum. De todas as formas, todos os níveis, ele tem esse comprometimento social, de interação. O que mais caracteriza é isso, é essa dificuldade de interação social, essa dificuldade de conseguir interagir com o meio e de se inserir nesse meio, né? A criança, ela tem muita dificuldade de conseguir lidar com isso, porque é como se fosse uma mentezinha muito barulhenta. Ele é muito sensível a tudo, né? Então, quando a gente começa a avaliar uma criança, nós vamos, às vezes, demorando muito para fechar esse diagnóstico, até pela intervenção das terapias. Porque também pode haver uma evolução, pode haver uma regressão, né, dependendo do tempo desse diagnóstico e da interferência dessas condutas que vão sendo feitas através desses comportamentos da fono, através das terapias cognitivo-comportamentais, quando é feito com a terapia ABA, que a gente estava até comentando, né, que ela é mais direcionada a comportamento, a gente consegue ter um avanço muito maior. Então, o diagnóstico final, às vezes, ele é um pouco mais demorado, porque esses níveis eles vão mudando dependendo da resposta que a criança vai tendo. Sim. E isso depende do quão antes foi feito esse diagnóstico. Cara, eu vou dar um recado então para você que em casa. Cuidado com o que você pesquisa na internet, porque a internet às vezes dá uns laudos nada a ver. Às vezes você tá com uma tosse, nossa, tá com câncer na garganta. Às vezes é só uma tosse, um pigarro que você tá lá com um catarro entalado. Toma uma água que passa, né? Vai ver o Google. Exatamente. Então, assim, É isso mesmo. por favor, antes de tirar laudo que o coleguinha falou, que a amiguinha, o vizinho falou, procure um médico especializado. Pense que o seu filho, o seu primo, seja quem for, precisa de cuidados especiais. São cuidados que vai melhorar o dia a dia dele ou dela, seja quem for. Então, procure realmente um médico, uma médica de sua confiança e vá atrás dos direitos que vocês têm com os filhos de vocês. Independente de seja qual for o diagnóstico ou qual tipo de transtorno que seja, mas procure o médico devido, que eu acho que é muito importante. Amiga, você que tem, né, assim como a Grace, que acaba convivendo com familiares, né? Você não tem filho que tem o aspecto, mas você tem amigos que têm esse aspecto. Então, eu queria que você falasse essa questão, como que você vê, não sendo pais de criança que tem o transtorno, o espectro, ou qualquer outro tipo de transtorno mencionado, como que você vê que a sociedade vê essas crianças nesses lugares, por exemplo, que a Grace falou, que é shopping e tal. Eu queria que você olhasse com o seu olhar de fora, assim, sabe?
No meu caso, eu tenho um filho que tem TDAH, né? E meu marido também tem. Então, assim, é genético, né? A doutora pode Sim. falar que é genético. Descobri... Não fala que é genético, não. Tô um pouco chateada Eu fiquei agora. preocupada também agora. Porque assim, o Benício, ele é autista e TDAH. E a minha filha mais velha tá passando para fazer a avaliação para TDAH. Eu não sei para quem eles puxaram. Grace, vamos fazer um Puxaram pra avó, puxaram pra avó, pro avô. Ixi. Alguém aí, eu não sei quem é, não. Vai fazer E eu, exame, e assim, Grace. eu quando eles eram Vamos conversar pequenos- depois? Vamos. E eu, quando meu filho era pequeno, o pessoal falava assim, não, mas você é louca, você vê demais, você... E não, eu fui sozinha correr porque eu via que tinha alguma coisa diferente. E o meu marido, ele sempre sofreu o estereótipo de o mundo da lua, porque ele tem 44 anos. E naquela época, quem... né, na sala de aula, que não prestava atenção e logo fugia... ele sempre foi. As professoras chamavam minha sogra e falavam assim: ele não quer fazer nada, ele vive no mundo da lua, ele vai ser um astronauta. Então até hoje a gente brinca com ele, né? E assim, e eu não tive o respaldo da escola, por isso que eu falo, né? E eu vejo que hoje tá muito mais fácil, as coisas estão muito mais fáceis, porque quando eu cheguei a cogitar N coisas na minha cabeça, porque eu via que o meu filho, ele tinha o problema de manter foco e tudo mais, e aí eu ficava preocupada, eu falava, será que tem alguma coisa a mais? A princípio, seria só uma descalculia, depois que chegou ao TDAH. E aí eu pergunto, né, essa é a minha dúvida, o TDAH, ele sempre vai estar associado a alguma outra deficiência ou não, que nem no autismo, né? O Benício, ele O tem TDAH, no caso do Benício, é uma comorbidade ligada ao autismo. né? Sim, Por sim. causa no Benício, mas por quê? Porque as características dele são mais de autista do que de TDAH. Se eu estiver Sim, errada, sim. Mas nunca vem, não necessariamente, né? Não. Então, e aí no caso desse, eu tenho um amigo, né? E assim, hoje a gente já estava até conversando sobre isso. Para ele é muito difícil, porque ele trabalha, ele ainda me falando, ele falou, Anne, eu trabalho o dia inteiro para manter as terapias. Ele falou assim, eu trabalho de domingo a domingo, porque no convênio é muito difícil. Ele falou, eu enfrentava uma batalha para o convênio. Ele falou, hoje a rede pública, ela oferece, mas na Muito contramão... você tem mais falha do que ajuda. É mais que um protocolo, é como se fosse um protocolo, né? Olha, eu tô para falar que não tem uma terapia, tá aqui, né? Mas não é da forma mais suporte adequada, ideal, né? né? E, enfim, o menino dele hoje está com 5 anos, ele descobriu, ele falou que na realidade ele começou com 1 ano e meio, ele já via que ele tinha alguma coisa especial, né? E a gente conversando em relação a isso, ele não teve respaldo, assim, até acharem. E hoje ele fala que o grande problema dele é o retrocesso de tudo que a gente estava conversando aqui, né? Sim. Das terapias. O nível que ele chegava, e aí trocava, ficava sem, e o retrocesso que ele tá até hoje, ele tá vendo no desenvolvimento do filho dele. Isso é muito triste para um pai e para uma mãe. E aí a gente fica frustrado, né? Porque eu, mesmo não tendo... O B sempre foi nível 1, né? Desde... Assim, quando a criança é muito pequena... De novo, eu vou precisar dela para concordar ou discordar. Mas quando a criança é muito pequena, geralmente ela é nível 2 ou 3. Porque a fala ainda não desenvolveu. Porque, sim. né, o B, por exemplo, quando ele era pequenininho, ele era nível 2. Porque ele não sabia se comunicar. Ele não tinha uma comunicação funcional. Assim, ele falava, mas ele mais fazia ecolalia do que falar. O que é ecolalia? Ecolalia é você fazer repetição. Quando ele via uma outra criança, em vez dele falar, oi, meu nome é Benício, vamos brincar, ele pegava um trecho de um desenho e ficava falando. Ou cantava alguma coisa, porque ele não sabia o que falar. Então ele falava alguma coisa que estava na memória dele. Entendeu? Isso é chamado de ecolalia. O Benício faz ecolalia até hoje. Às vezes ele está ali e ele está cantando ou falando alguma coisa de alguma coisa que ele viu. Né? Então eu já me perdi, porque... Eu TDAH acho que bateu. o TDAH... regressão, eu acho que né? a criança Então, já tem um então assim, no diagnóstico. caso...
Grace, Doutora, Grace. Você trouxe carimbo? Que a gente... Já faz aqui agora. Acho que o diagnóstico já veio. E na aí, mesa. no caso dele, ele era assim, né, 2 e com as terapias, e eu nunca precisei, assim, parar efetivamente as terapias. Teve mudança de terapeuta e tal, mas ele sempre continuou. Mas eu sei que se ele não tivesse tido o estímulo, ele teria ou do 2 para o 3, ou ele tinha mantido no 2. Sabe? No caso desse meu amigo, o filho dele é não verbal, né? Que é muito na difícil. realidade, assim, o médico classificou como verbal, né? Mas ele se comunica, ele arrumou meios para se comunicar, mas verbalmente nada. Eu queria pegar essa deixa, porque eu até pesquisei, que tem uma lei, não sei se é uma lei decretada recentemente, ou se ela já tinha anteriormente revogado e voltou, que é a lei de número de 12.764, de 27 de novembro de 2012, que fala sobre a questão realmente do direito do autista, que é o que você acabou de falar, que a Anne falou e que você, Grace, acabou de falar. Porque ele fala assim... Ele entra no PCD, né? Em alguns pontos, né? Que assim, todas as terapias de autista são cobertas pelo SUS, professor auxiliar em sala de aula, prioridade de atendimento, medicamento de alto custo, como canabidiol, entre outros, benefício assistencial aos familiares e à criança, né? O BPC LOAS, Isenção de BCP LOAS, IPVA né? e rodízio de veículo. Aí tem outros que é matrícula escolar sem recusa e não pode ter recusa na contratação no plano de saúde. Aí que pega. Porque Nada disso acontece. na lei é lindo. Ó, aqui, ó, já fiquei nervosa. Já fiquei nervosa. Na lei é lindo, né, isso aqui. Maravilhoso. Que Você nem como... esse auxílio, gente, é um absurdo. Vergonhoso. É vergonhoso. Sabe por que é vergonhoso? Sabe quem tem direito a esse auxílio? A família tem que ter uma renda per capita no máximo de R$300. Gente, ninguém vive com 300, desculpa. Gente, pelo amor de Deus, isso nem existe. O fiscal vai na casa da pessoa, eu nunca pedi, mas assim, na clínica a gente acaba fazendo amizade com todas as Sim, mães, sim, né? A sim. gente vira um grupo Uma de comunidade apoio, mesmo, né? sim, Uma das ajuda. outras, né? Inclusive, beijo Heloísa e beijo Tainá. Que são as minhas mães mais Próximas. amigas. Ah, legal. E assim, eles vão na sua casa, se você tiver, por exemplo, TV, micro-ondas, eles não dão. Não, se você tiver um liquidificador, já não dá mais. Liquidificador não, e e assim, um ferro, acabou. gente. Isso não É um só absurdo, a pro criança não tem auxílio, mas necessidades, assim, né, pro de- desconto na luz, que diz que você tem direito, sabe? Tudo é muito dificultado. E aí você pensa, porque assim, para fazer as terapias, a mãe abre mão de trabalhar. Sim, é porque Porque você para você a vê sua lá na vida, né, clínica, pra é uma cuidar. vendendo lingerie, outra bombom, outra... todo mundo trabalhando assim, porque não tem como trabalhar. Caramba. Não tem, porque tem criança, o B, ele ainda faz... hoje ele faz Eu tive uma ideia TO, maravilhosa aqui agora. ele faz TO, ele faz TCC, né? Psicóloga TCC, que ele fez o ABA até os 8 anos e agora ele entrou no TCC. E aí ele faz a TO, a psicólogo TCC, psicomotricidade. Agora ele teve uma alta temporária da fono, que é até o aparelho dele moldar legal os dentinhos para voltar para fono, mas ele precisa fazer fisioterapia, né? E ele pediu para fazer musicoterapia. Ele falou, mãe, eu quero fazer Ah, musicoterapia. legal. Eu vou falar com a Neu. Tem uma psiquiatra que de repente eu Ela consigo pode dar o aval. Enfim, né? Mas tem mãe que o filho faz 20 horas semanais, Caramba. sabe? Que chega lá 1, 2 horas da tarde e fica até às 7 da noite. Caraca. Ou chega 8 da manhã e vai sair 2, 3 horas da tarde. Como é que ela vai trabalhar? Então, não tem como. Aí, porque a renda dela não bate com isso, aí às vezes tem que pôr na escola pública, porque ela não tem como trabalhar, é só o marido, aí conta da casa, tudo. Sim. E aí, poxa, se desse o auxílio para essa mãe que não pode trabalhar, de repente ela colocaria o filho numa escola particular, que querendo ou não, tem um número menor de alunos, Sim. tem tem como dar um pouco mais de atenção. Ainda assim, tem problemas? Tem, Sim. né? Mas é totalmente desassistido. Sim. Totalmente. É muito bonito no papel. Ah, no papel né? é lindo. No papel é muito Nossa. bonito. Mas quando chega na prática, não funciona. Eu trabalhei numa escola em que, assim, eu vi as coisas acontecer, mas porque tinha uma boa gestão, sabe? E é pública, aqui em Santo André. E eu falo, foi uma das melhores gestões que eu trabalhei. Só que ela corria atrás. Ela batia de frente.
sabe? sabe Então, que assim, você via... a gente não tinha só autistas, era uma escola muito de inclusão, né? A gente tinha crianças com deficiência mental mesmo, né? Então, assim, você via que tinha cuidador, você via que tinha... Ainda com nível pequeno de cuidador para a quantidade que tinha, mas, assim, ainda tinha, né? Transporte. Então, assim, a gente via ali acontecer, mas a gente via acontecer porque tinha quem tinha lutasse. quem queria, né? Quem se dedicasse Sabe a o que isso, que eu né? percebi esses dias, eu vendo uma conversa, não estava nem participando, só observando uma conversa lá entre mães. O B, ele não precisa de AT, que é a acompanhante terapêutica, né? Ele não precisa. Ele consegue acompanhar a turma tranquilo. Mas a grande maioria precisa, Sim. porque em algum momento eles acabam se desregulando e essa acompanhante terapêutica vai colocar ele, né, vai acalmar tal e vai tentar passar para ele ali o que está sendo dado, o que ele precisa aprender. Então o B ele não precisa disso, mas a maioria das mães precisam. Eu vi uma mãe explicando para outra, era 2 escolas públicas diferentes que os filhos estudavam, como que ela fazia para brigar com a escola, o caminho da briga para conseguir Meu Deus, ter. a que Porque ponto? vai chegar, quando chega na escola, ai, não tem. Ai, tem que fazer o pedido. Ai, ó, se demorar, você vai na delegacia do ensino, você faz o não sei o quê, você faz. A gente tem que ficar se Questão de ajudando nessa sobreviver, questão. uma- Não é? vira A uma gente questão de cria um protocolo sobrevivência, pra né? gente, uma outra ajudando. Ó, por exemplo, a questão do IPVA e do rodízio. Sim. Tem. Como que chama a pessoa que. Isenção. Para isso você tem que passar naqueles. Tipo que vai fazer aposentadoria lá. INSS, tipo um negócio INSS, tipo, desse? tem Ah. o nome Perito. Perito, Perícia. esse é o nome. Perito. Obrigada, amiga. Eu já tô te amando. Você tem receita. Olha, eu tô te amando. Minha melhor amiga, best. O perito, às vezes, tem perito que se for nível 1, ele não dá. Sendo Ah, que porque o ele nível acha que pode se virar e dane-se. porque assim, o nível 1, aparentemente, como ela disse, ele não tem tanta dificuldade, mas ele tem sim, ele sofre muito mais, Seria porque algo dele é assim. cobrado mais normalidade Isso. do que dos outros. Entendeu? Sim. Só que aí, no caso, tem lugares que o perito olha e fala, não. Raíssa, você acha. Mediante a lei, a gente já sabe que tá tudo cagado. Não adianta a gente falar que que, eu até ai, falei nossa, que lindo. Imagina. É revoltante mesmo. Eu falo como mãe que às vezes os meus filhos não precisam de tantos cuidados nesse aspecto, mas, por exemplo, são adolescentes, cara. Então, fica só de internet, celular. Você quer botar negócio de esporte, você não consegue, porque para botar, você tem que morar tanto X de metro de bairro, que você não pode ser no outro bairro. É um porra esse negócio. E você, como médica, que trabalha em hospitais públicos também, né? Faz esse atendimento. Como que você enxerga assim, caramba, eu faço o meu trabalho, mas eu queria fazer muito mais, porém a sociedade, o governo, não sei, não permite que isso aconteça. E a escassez de profissionais, assim como você o quanto isso também pode atrapalhar. Que também imagina, você, por exemplo, você veio de um plantão, né? Eu falei com seu esposo, ele falou, ela tá dormindo, ela veio de um plantão. Eu falei, nem vou zoar ela, tipo, princesinha, tá dormindo até agora. Porque ele falou, e você veio de um plantão e agora você tá aqui pra gente poder falar desse assunto. E amanhã você trabalha? Trabalho. Olha só, tadinha, que dó. Meu Deus. Eu queria que você falasse assim, dessa importância, da questão do profissionalismo, como para você vê isso tudo. Claro. É muito interessante, quase te cortei ali para fazer uma... Pode, amiga, você pode tudo. Eu falo assim que para a gente identificar uma criança autista, é só achar um barraco. Porque é uma mãe e uma criança lá, no meio da confusão. E a gente vê isso assim, não é só o aspecto profissional, as pessoas, a sociedade em si, sabe? São mães que questionam, as pessoas que questionam por que está com prioridade no ônibus, por que está com uma prioridade esperando uma fila de atendimento numa Meu emergência, Deus. por exemplo, sabe? O ser humano E aí, olha, uma criança que está lá, tranquilinha, não está tocando terror, né? Correndo para lá e para cá, que é o que todo mundo imagina que seja. E aí vai questionar, por que essa criança normal está passando na frente da minha filha, por exemplo, que também está igual, né? Então, não entende que é um direito, não entende a rotina daquela criança, não entende a rotina que a mãe, aquela família leva, né? Eu atendo muitas crianças que a mãe
tem 2 crianças que são portadoras de... Sim, lá na clínica transtorno. tem. Gêmeas. Exatamente. Você imagina, a vida dessa mãe, ela vive em função de terapias. Ela chega de uma e vai para outra, ela veio da outra e vai para uma. Então, assim, ela vive em função disso e ela sobrecarrega. Então, e aí chega um momento que ela vai relevando até, né? Mas chega uma hora que não dá. Mas aí, doutora, é isso que eu ia perguntar. Em relação à mãe, ela também precisa de terapia, A não mãe precisa de terapia. A mãe precisa de terapia. Porque eu vejo, olha, como... Porque ela é uma super heroína para enfrentar o sistema, Sim. né? Para A dar... gente sempre está em guerra. A gente sempre está em guerra. E E como muitas que vezes fica a cabeça sozinha. dessa mãe, doutora? E Muitas muitas vezes vezes sozinha. Exatamente. Tem Na pais que maioria das acabam vezes abandonando o sozinha. barco, né? Pulando Muitas fora, vezes né? sozinha. Porque quando a maioria dos pais que não aceitam ter uma criança atípica, porque sabe que não está pronto para aquela responsabilidade que aquela criança vai exigir, abandona. Então, Tomara que você morra, que abandona. né? Beijo, né? Beijo. E- Demônio te encontra. E uma coisa muito assim, que me tocou muito em certo momento foi que eu atendia, né, duas crianças. E em um certo dia chegou uma mãe, a mãe das crianças, sozinha no atendimento. Aí hoje sou eu, doutora, né? Hoje eu sou a paciente. E ela tava, e eu já tinha insistido para que ela fizesse terapia, porque eu vi que ela estava sobrecarregada, era notório. Ela tinha 2 crianças, ela estava sozinha, ela não tinha trabalho, toda aquela parte burocrática. E as crianças eram muito difíceis de controle clínico. Foi um diagnóstico já muito tardio, né? Caramba. E aí eram crianças assim que ela fala, ninguém entende, porque o comportamento deles é muito agressivo para as outras pessoas. E as pessoas não entendem. Eu estou dentro do ônibus, as pessoas brigam. Eu estou no hospital, as pessoas brigam. Eu estou na escola, estou causando confusão, né? Então, sobrecarrega demais. E ela chegou com um quadro depressivo, transtornada nesse dia, nessa consulta. Caraca. E ela falou, ela falou assim, olha, doutora, eu não tirei a minha vida porque eu sei que ninguém vai cuidar dos meus filhos como eu cuidaria. Meu Deus. Acho que essa é a grande preocupação de muitas, né? Nossa, Essa é a grande preocupação. ser eterna para os filhos. Exatamente. Então, assim, ela não tinha com quem deixar. Aí você imagina, todo aquele cuidado, todo aquele suporte que aquela mãe tem, naquele sofrimento intenso, sobrecarregada, não tinha com quem deixar, sem contar que, mesmo que ela ganhe o benefício ou que ela tivesse uma rede de suporte financeira, ela falava, olha, eu cheguei a um ponto de conseguir na justiça uma quantia em dinheiro, né, de como ajuda do pai das crianças. Mas ela falou, olha, as meninas chegam para cuidar dessas crianças e não voltam no outro dia, porque não sabem lidar, entende? Então, não tem com quem deixar. Elas falam, o problema não é só esse. As pessoas não estão preparadas para esse cuidado. É isso que eu ia falar, do cuidado profissional, né? Porque, igual você falou, graças a Deus, na escola do seu filho tem alguém especializado que sabe como lidar em todos os aspectos. Agora, quantas escolas que não tem, aí tem uma criança que tem autismo ou tem TDAH, né? Seja qualquer tipo de transtorno, aí sofre bullying dos amigos, porque os pais não ensinam que existem diferenças no mundo não é só o que está dentro da sua casa. Aí tem a escola que não está preparada, aí a mãe em casa pode correr atrás de terapia, o que for. Porra, a criança passa o quê? 8 ou 6 horas na escola, às vezes passa muito tempo mais na escola do que dentro de casa. Aí, tudo que você fez em casa, terapia com a criança, a escola matou tudo. Eu acho que também, doutora, no caso, a mãe, né, procurar ajuda. E aí vem essa coisa na cabeça, né, de se sentir responsável por tudo, né, e ser o mundo dessa criança. Como que... Eu acho que o seio familiar ali, eu acho que acaba precisando desse tratamento também, né? Precisa. Porque não é só a mãe. A mãe precisa de uma rede de apoio. Mas para essa rede de apoio existir, as pessoas em volta também precisam ser tratadas, né? Sim. Precisam entender também. Que muitas vezes não entendem. Graças a Deus, eu acho que de todos, o que mais teve dificuldade, no caso, na minha situação, foi o meu pai, por ele não entender, porque ele não entendia, não porque ele achava não, mas ele não tem nada, sabe? normal, assim, né? porque ele falava, mas ele não tem nada, não, pai, mas ó, o problema é assim, assim, tal. E hoje ele já tem outra visão, sabe? Hoje ele já entende, né, que tem que, na hora de falar pro Benício, tem que tomar, né, porque ele é literal, né, e se falar alguma coisa para ele, tem que cumprir, sabe? Algumas coisas assim. E ele é
um avô maravilhoso, assim, né? Meu pai é o melhor avô do planeta. E você vê que ele tem todo um cuidado, assim, mesmo sem entender muito, sabe? Então, mas acho que é porque agora também tem mais informação, né? Nada disso, não. Não? Não, meu pai acho vê que não. Meu pai, pra meu pai entrar numa internet, filha, Então, É a doutora, estrutura, é a estrutura familiar. É. Existe muita deficiência nessa estrutura familiar. Então, muitas crianças, infelizmente, não têm a sorte de ter uma mãe, por exemplo, que incentiva o filho, que ensina ele que tudo bem, ele é diferente. E tá tudo bem, e é legal ser e tá diferente, tudo bem, né? exatamente, porque as diferenças sempre foram muito difíceis. Seja elas o TEA ou qualquer outro tipo de transtorno, né? Ser diferente sempre foi muito difícil na vida em sociedade. Verdade. Nós sempre tivemos muita dificuldade. E hoje a gente vem em um mundo onde tudo está muito estereotipado a ser igual. Exatamente. Todos os comportamentos hoje eles estão repetindo e as pessoas estão olhando umas às outras e replicando aquilo ali. Então, quando você se vê, até mesmo fora do aspecto, com um comportamento diferente, se você anda de uma forma diferente, se você se veste de uma forma diferente, às vezes você já tem aquele olhar, A né? gente entende bem isso, né? Opa! Exato, né? As marginais tatuadas, vindo aí. Exato. Entende. Então, tem gente que acha que a criança autista é boa e velha furadora de fila. É só isso. Entende? Verdade. É ignorância. Não tem noção do que é aquilo. Entende? E aí tem gente que fala, é porque não tem ninguém na família ainda. Eu falo, graças a Deus que não tem, porque como essa criança teria? Como seria recebida, nesse... né? Exatamente. Então, agora sim, vendo hoje, né, a internet, vamos falar hoje do mundo né, com essa evolução e tudo mais. No caso, a gente sabe como que é desgastante, maçante para alguns pais. Acaba a internet sendo uma válvula de escape. Até que ponto isso é bom para uma criança autista? A internet para a criança autista? Isso, sabe aquela A coisa cara assim? da tela. Toma, sabe? tela. Só para tirar um pouco, né? Porque a gente sabe que acaba sendo uma bagagem pesada, né? Às vezes, pra Ainda lavar uma mais- louça, a mãe precisa, né? Não, a gente sabe, quem nunca, Não, né? ó, Quem sim, nunca. olha, Mas falando assim, Sim, dentro sim. do transtorno, né? Eu não te cortando, Dora, mas eu, por exemplo, eu como mãe, meu filho tem 1 ano e 3 meses. Porra, não vou mentir, não. Quando eu falo, não vou dar tela, não. Desenho, Toma aqui, eu macho. também. É que Ó, os meus... Olha que Toma, olha, bonitinho, Márcia, YouTube Vai Kids. brincar com ela aí eu vou no banheiro, aí eu vou Sim. tomar banho. É normal que a gente faça isso, Não, mas eu assim, acho que mas dentro o tom do- da Anne foi justamente Mas é disso. dentro do controle, espectro, né? Sim, Dentro porque, do- por exemplo, o filho da Grace, apesar de gostar de internet, tem todas as outras funções da mãe de estar ali. Vai brincar, vai na fona, vai não sei o que, tem. Sim. Agora tem mãe que, por exemplo, que não tem o que você tem, acho que a Anne que tá Isso. frisando, de não ter todo esse cuidado e a mãe talvez nem entender. Toma aqui a tela. Até que ponto você acha que a Anne falou isso de ser bom e ruim, né? Então, a tela, a gente sempre orienta toda criança que a tela é muito prejudicial, né? Por quê? Porque a tela é um diálogo que não é um diálogo, né? É uma conversa vazia, não tem muita interação ali. Então, falha muito nesse estímulo cerebral da criança. Na criança autista, às vezes até uma armadilha, dependendo do que ela está vendo. Por quê? Porque o autista ele vai sempre tender a fazer aquelas mesmas coisas, a assistir as mesmas coisas. Você vê que as crianças autistas elas escutam 1 milhão de vezes a mesma música e não enjoam. Porque tem muita dificuldade com o novo. Vai assistir o mesmo filme 1 milhão de vezes e não vai enjoar nunca. Nunca vai querer assistir outra coisa. Porque não quer tirar o foco daquilo ali. É uma cabeça que está tão cheia de coisas que ela quer simplesmente focar naquilo que já é conhecido. Aquela é uma área segura para ela. Então, a internet ela se torna uma armadilha para isso, entende? Tem crianças que são muito viciadas em jogos de internet. Por quê? Porque tem muito movimento, né? Tudo que tem muito movimento é extremamente atrativo para a criança autista. Né? Você vê que eles amam o ventilador, amam o movimento de trem, Roda, né? roda De gigante, carrinho. tudo, exatamente. Tudo que gera movimento atrai muito isso. É como se tirasse um pouquinho essa atenção dessa cabeça que está ali cheia de 1 milhão de informações e focasse naquele movimento que ele já sabe que vai acontecer. Ora, o trem sai de um lugar e ele volta para o mesmo lugar. Então, é preciso, ele sabe que aquele é o movimento. Se quebra o trilho, ele não sabe para onde o trem vai, já acabou tudo.
né? Então, Entendi. mantenha a mesma ordem sempre. Entendi. E aí, quando a gente coloca numa tela, por exemplo, existem crianças que são muito violentas, porque estão expostas à tela com jogos de violência, por exemplo. Automaticamente ela tá vendo aquela imagem repetida, ela vai replicar esse comportamento achando O que é B, normal. graças a Deus, o negócio dele, como ele gosta muito de idiomas. Uhum. Ele aprendeu a falar inglês, Uhum. e escrever e ler em inglês, vendo nos vídeos. Uhum. E ele ficava vendo vídeo de fonética. Sim. Tem Caraca, é mais inteligente do que eu. Gente. Ele tem uns vídeos, chama O B deu um tapa na Alpha minha cara agora. Blocks. E aí eles ficavam. Você já ouviu falar do Alpha Blocks? Ele ficava assistindo e ele estava aprendendo as fonéticas. Então ele aprendeu tudo e ele fala. Tanto, hoje ele teve prova de ciências em inglês. Ele falou: só vou estudar para ciências, eu não vou estudar para inglês. E ele só tira 10 em inglês. Arrasou. E ele fala, se você vê ele falando, lendo, escrevendo, você fala, mentira. Tanto que a primeira fono dele, no começo, quando ele falava o português, ele tinha mais dificuldade. Tem palavras que ele sabe em inglês e ele não sabe em português. O B é E gringo, aí, hein, gente? a gente falava que ele veio com o CEP errado. Entregaram no Brasil, era para os Estados Unidos. Cegonha errou. Pra quem não sabe, quem gera o filho é a É a cegonha, a Tem na cegonha. guarda da sua casa. Ela Eles errou deixou o o B no CEP, lugar ela errou o errado. CEP, Errou ela errou o Londres. Ele falava, tipo assim, vai, a casa do Benício, ele falava Benícius Casa. Porque em inglês seria Benícius House. Sim. Entendeu? Olha ele. Sim. Ele Será que- falava será que assim. você não E agora empresta ele o tá Benício aprendendo pra russo. Alguém pode ensinar orar a por gente? mim, pela minha vida? Ele tá Ele tá aprendendo aprendendo russo? russo. Vamos orar, gente. Hoje à noite, Olha, vamos oração. usar o B como... O B ou bem? Olha, Benício, B. Pode ser B. Vamos usar o B como presta- exemplo de presta aí filho? pra gente, sim, pra ele ensinar Não, a eu vou... gente. Eu fui no filhos. restaurante de uma amiga com ele e nesse restaurante tinha uma garçonete russa. Ele Mentira. ficou apaixonado quando ele soube que a garçonete... Aí ele ficava no celular e ele estuda no celular, ele estuda do inglês pro russo, não é do português. Ah, tá. Mentira! Ai, aham, Nunca vai aham. conversar com B. Aí Nunca. ele Vai me escrevia esculachar os ele. negócios, aí escrevia no russo, aí ele lia pra ela e ela falava assim, tá certo, tá certo. Aí ela falou pra mim, a entonação dele é perfeita, porque o brasileiro tem dificuldade de entonar pra falar o russo. E ele entona perfeitamente. Mas a minha filha também, minha filha tá fazendo mandarim. Tem uns Mandarim, filhos não, coisa- esquisitinhos, meus não, filhos, é tudo linguagem esquisitinho. Dia a dia. Não, isso aí mandarim eu falo dia. Inglês, eles conversam, às vezes eles estão tudo conversando. Meu filho, minha filha e meu genro. Você que lá, estão falando de mim, aí eu vou pôr todo mundo de castigo aqui, viu? Pôr todo mundo de castigo. Pois Filhos, é, vocês gente. estão vendo a mamãe agora? Você tá vendo o exemplo de B? B só tem 9 anos. B falando russo e inglês. Vocês estão falando meu irmão, R$2, porra, Tá gente. ligado, tamo junto. Vamos aprender com B, que B tá pra dar muito exemplo aí. Até pra mim também. Falar I am, you are. Tudo errado. Vou ter uma conversa com os meus quando chegar em casa. Os meus tudo marmanjo já. Mas assim, graças a Deus, ele nunca foi pra esse lado da Sim. violência. Porque, por exemplo, ele é muito literal. Então, às vezes, ele vê um vídeo assim, ele viu um vídeo do Duolingo, ele falou, mãe, o Duolingo, se você não faz todo dia, ele vem e vai sequestrar seus pais. Aí eu falei, não vai, B, é só uma história. É só uma história, não é de verdade. Ele, não, falei, não. Ele, bom. Então tá bom. Porque ele é extremamente literal, Sim. sabe? Como que você descobriu que ele tinha hiperfoco em planeta? Foi uma das primeiras. Ele, pequenininho, ele falava, já sabia. Ele sabe o nome de todos os planetas, dos maiores, menores, dos. Tipo, de constelação inteira? Tudo. entende Ele explica como. Ele explica. Ele explica a teoria do Big Bang pra você, ele explica Gente. tudo. E aí, desde muito pequeno, ele sempre gostou. Até hoje ele gosta muito. Agora ele tá no negócio de instrumento também. E ele aprende, ele tem um ouvido Mas se ele musical quer fazer absurdo. música, né? É. Então agora o hiperfoco dele vai. Ele tem um ouvido Sim. musical absurdo, mas assim, o Planetas foi o primeiro hiperfoco assim que e vai Aham. até hoje. Corpo humano também, ele adora. E corpo ele, humano. e assim, ele sempre foi autodidata. Ele falou, Ele- vou fazer, eu gosto de uma vou coisa, ele conseguir, vai, e ele é pronto. hiperfoco, né? O Amiga, hiperfoco é o é isso, você hiperfoco. fica viciado naquilo, ele É uma precisa. obsessão, né? E ele fala o tempo todo, que nem agora é música, então ele fala o tempo todo de música, de instrumento, ele Já fica. fez uma Eu tô regressão no nessa hiperfoco criança? errado, Eu essa gente. criança é Einstein, Tem um cara. hiperfoco errado. Não, eu tô Só achando... vim pra casa. Você tem Você pode fazer problema. esse hiperfoco Gente, lá eu na minha tenho- casa. Você quer Olha, fazer uma tá visita, meu anjo? difícil, Ah, é? Tá difícil. Não, mas eu tô Eu falando, tenho. será que tu... Faz uma regressão no seu filho. Porque deve ser Einstein, cara. O bichinho Ele- ele... pra porra. Ele gosta de umas coisas. Não, a gente foi numa festa e assim, o B ama desenhar. Então, assim,
sabe essas 500 folhas de sulfite? Ele gosta de sulfite, ele não gosta de caderno. E ele tem um sem monte lá de pauta, cor, e ele nada, fica né? desenhando, ele desenha super bem. Então ele tem vários desenhos de planetas e de várias coisas assim que ele gosta, né? Aham. Aí a gente foi numa festa e tinha lá a recreadora tal, né? E aí ela tinha os desenhos para pintar. Ele virou para desenhar, porque ele não gosta de pintar desenho pronto. E aí ele desenhou os planetas tal, e os planetas anões, os planetas hipotéticos, e um monte de coisa tal. Aí vem uma das recreadoras assim para mim. Mãe, olha, ele desenhou e saiu, mas eu vim trazer o desenho porque tá muito perfeito. Eu estudo isso e tem nome de planeta aqui que ninguém conhece. Eu trouxe pra senhora guardar pra ninguém rabiscar. Aí eu, ai, obrigada. Ela saiu, eu falei, eu vou juntar com mais uns 100 desses que eu tenho lá em casa. Museu de bens. Cheio de desenho bom de bens. De desenho igual eu tenho. Moça, quer pra você? Leva. Gente, mas então aí, né, que não se classifica mais, mas aí então ele entraria como Asperger, né? Porque ele Não, né? sim. Seria grau 1, né? O Asperger é meio parecido, mas é uma outra classificação. O grau 1 é aquele grau mais leve mesmo. Tem mais aquele desenvolvimento social, mas tem uma cognição extremamente aguçada e exacerbada. Gente, esse menino é um menino de Então, ouro. exatamente. A Então, única quando ele coisa- faz hiperfoco, É. ele cria um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo Eu por sei. aquilo. Então, ele vive e respira 24 horas aquilo até ele conseguir E isso achar. dificulta ainda mais a socialização dele. Exatamente. Porque as outras Porque ele crianças fica- não querem falar do que ele fala. Né? É, porque, gente... O Benício, por exemplo, hoje em dia, ele se dá muito bem quando é uma criança. Ele e mais um. Aí ele consegue. Quando é um grupo, eles vão ter um interesse em comum, o grupo. Sim. Que não é o dele. E ele não consegue, sabe? Ele tem muita dificuldade de se inserir ali. Os amiguinhos da escola, tudo bem, a sala dele é pequena, tem 9 alunos só. Então, ele consegue ir legal. E os Legal. meninos, assim, conseguem... Tipo, eles estão ali na conversa, mas ele tá perto, ele tá observando. E é até bom, porque ele vai aprendendo, assim, né? Sim. As amiguinhas e tal. Mas, no geral, ele fica meio perdido quando é um grupo, né? Mas aí no contexto escolar dele, ele tá, então, assim, ele acompanha a sala Sim. no ritmo dele, mas ele acaba até passando Ele tem notas muito boas. Ele tá na faculdade e a gente nem sabe. 9 É, anos, bem, eu faculdade. queria perguntar isso, mas também não vou perguntar. É isso que eu tô falando. Tipo, Não, ele tá ele não, quando ele era menorzinho, até se cogitou mudar a coordenadora da escola, ele cogitou a mudar ele de sala, tal, mas a psicóloga falou: "Não, ele precisa passar por cada fase". E eu também não acho legal, porque ele tem que ser criança, ele tem que, Sim, né? não E pular assim, etapas, ele é, né? ao mesmo tempo que ele é extremamente inteligente, ele é extremamente infantil. Né? Ele é super, sabe, ele é super inocente. Você fala uma coisa pra ele, ele super acredita, assim, sabe? Tipo, ele leva, sabe? Então, assim, não seria saudável pra ele também. Ele precisa passar, né, por todos. E assim, ele também tem as dificuldades. Ele é ótimo em matemática, ele é ótimo em inglês, mas ele não gosta de história. Então, pra ele, história é um. É porque é Ah, chato. sempre vai ter né? uma matéria que, né? Sabe? Então, assim, ele tem que passar, né, por tudo, né? Você falou um ponto que eu lembrei de infelizmente aconteceu um crime, foi em São Paulo, no Rio de Janeiro também já aconteceu isso, onde acabaram abusando, né, de uma criança que tinha o autismo, justamente para a questão da inocência, Sim. né, de falar, vamos ali levar não sei o quê, e acabaram acometendo com a vida dessas crianças. Doutora, assim, a Raíssa, como eu tô, não vou chamar de doutora, porque eu sou íntima já, é Raíssa o nome dela. Eu também, amiga. Raíssa, qual é o movimento que você como médica, como tá presente assim, no aspecto de saúde e do dia a dia com outras crianças e tal, qual é o cuidado que você fala assim, no sentido de repente, graças a Deus, a Grace tem esse vínculo, essa coisa, mas você vê mãe que não sabe, ainda não fez o diagnóstico, ou que infelizmente não tem. Qual é o comportamento que se tem que ter para que fala assim, olha, filho, não caia nisso, ou passar o olhar e ver, porque o abusador ou a abusadora, ela tem um jeito, independente da criança ter autismo ou não, ela leva a criança sem sentir. Né? E a criança acaba caindo, independente disso. Mas eu queria você nesse aspecto, que a gente falasse assim, quais são os cuidados e alertas que você tem que ter sobre isso, entendeu? No TEA, não dá para alertar. Não dá. Porque
principalmente, essa dificuldade de interação social faz com que haja um bloqueio muito grande dessa leitura do outro. Da maldade. Por né? isso tem uma dificuldade muito grande na interação social, né? Se a gente está conversando, batendo papo, você começa ali mostrar algum sinal de que você está frustrado, ele está entediado, eu entendo que a conversa está chata, eu acabo, né? Encerro e pronto. A criança autista, ela não tem essa leitura, ela não Esse consegue, filtro, né? ela não tem esse filtro. São muitas informações num todo, ela não consegue captar esses sinais. Então, e por ser no sentido literal, ela vai acreditar no que foi dito. Meio que ela não vê a maldade. Ela não vai né? ver essa maldade. É interessante eu fazer essa mesma pergunta para ela, porque hoje conversando com esse meu amigo, aí ele falou, né, que a maior dificuldade dele é em sair ele e a esposa e deixar o filho com alguém. Por quê? Porque é justamente isso, ele não vê maldade em nada. Simplesmente, ele viu uma vela, ele vai colocar o dedo, ele não sabe que aquilo ali vai queimar ele. Sim. Entendi. Né? Entendi. Ele fugiu, ele saiu correndo da casa da avó, de algum lugar. Ele não tem essa noção que ele vai se machucar, né? Ou que ele tem que pode voltar. acontecer alguma coisa com ele. E outra, não sabe Né? contar. Isso que eu acho que é o mais difícil para os pais, é que a criança não sabe contar. O B hoje ele conta, mas ele teve uma fase que ele ia para a escola e ele não contava, ele não sabia contar, porque ele não tinha a comunicação funcional. Ele falava, mas não era funcional. Hoje ele fala, apesar de que às vezes ele não lembra muito. O B, o que esse roxo aqui? Eu não lembro. Ele não lembra, porque além do autismo ele tem o TDAH, né? Então tem hora que ele dá. Aí 3 dias depois ele fala, eu bati. É que ele lembra, assim, do nada, sabe? Isso acontece comigo. Então. E aí, assim, você imagina, no caso dele, chegou ao ponto que hoje ele sabe falar. Mas tem muitas famílias que a criança é não verbal e a criança ou não tem uma comunicação funcional. E eu ouço muito isso das mães lá na clínica, né, nas nossas conversas. O meu medo é, se alguém estiver fazendo algo pro meu filho, ele não vai saber me contar. E é desesperador você pensar que seu filho está na escola ou em qualquer cuidador, alguma coisa, e pode acontecer algo e seu filho não vai saber te pedir socorro. Caraca. Sabe? Isso é muito difícil. Então, assim, é por isso que, emocionalmente falando, a mãe atípica, e eu falo muito mais a mãe, como a doutora falou, a doutora amiga falou, é muito mais a mãe que vive essa realidade, até para os pais que estão juntos, é muito mais a mãe, porque o pai vai trabalhar e é a mãe que fica com as terapias, geralmente é a mãe, é muito difícil, de cada 10 acompanhantes das crianças, 9 mães e um pai, né? Tipo, é muito mais a mãe. A cabeça fica a milhão, porque além de você ter que brigar com a escola, com o convênio, com a clínica, você tem que pensar... se meu filho está seguro quando ele está longe de mim, e aí você tem que pensar, um dia eu não vou estar aqui. Eu acho que é a maior preocupação, né? Porque eu falo, hoje eu me vejo como indispensável na vida do Benício. Por mais que a Alexandra precise de mim como filha, hoje ela é casada, ela é funcional, ela trabalha, ela tem a vida dela. Então, assim, eu sei que eu faria muita falta para ela. Sim. Mas quem dorme grudado em mim, quem não passa uma noite longe de mim é ele. Quem que vai com ele para as terapias, quem senta para estudar, quem faz ele focar, sou eu. Acaba se tornando um só, né? Então, assim, eu me vejo indispensável. Eu me cuido muito mais pensando do tipo, eu não posso. Eu tive depressão, né? Há pouco tempo eu tive depressão, crise de pânico, várias coisas. E eu falei, eu não posso, eu preciso me ajudar, eu preciso de um profissional para me ajudar. Fui até num psiquiatra, amiga. Você tá disponível aí, de repente? Enfim, e aí eu falei, eu preciso me cuidar, porque se eu cair, ele cai comigo. Sim. Eu preciso estar em pé por ele, né? Caraca. Mas muitas vezes, assim, a clínica onde eu passo ele, tem psicóloga que atende as mães, né? Uma vez por semana, as mães podem marcar, ela é muito boazinha, a Denise, e atende lá. Mas a maioria das clínicas não tem. E a maioria das mães mal tem acesso ao auxílio do filho, às terapias básico, do né? filho. E como mãe, vocês, como mãe, vão falar. Se você tiver a oportunidade de resolver o seu ou do seu filho, de quem que você resolve? Ah, do O do Sem dúvida filho, nenhuma. sem dúvida nenhuma, sem pestanejar. Sempre. Entendeu? Então, as mães acabam sofrendo muito. E muitas das vezes adoecem e tudo mais. Tem caso de suicídio de mãe autista.
Porque chega num nível tão... E não pediu ajuda, porque estava focando em tentar ajudar o filho, em sobreviver, quando ficou sabe? doente. Cara, E não viu o quanto adoeceu. eu vou levantar um ponto aqui. Governantes desse Brasil, pelo amor de Deus. Enquanto vocês ficam brigando por essa porra de que faz, que não faz, que direita, esquerda e o caralho, vamos começar a olhar mais para as crianças dentro da escola, vamos começar a botar mais profissionais adequados dentro da escola, não faz só concurso público para botar número, para falar que está fazendo alguma coisa e outra não. Não estou falando de direita, não estou falando de esquerda, estou falando pelo Brasil que eu vivo. E é o Brasil onde eu convivo com mães que precisam de atenção. Então vamos parar com essa porra dessa palhaçada e começar a levantar a bandeira de forma certa, tá? Até você também que tá assistindo a gente aí, porque ela é isso, é aquilo, eu não sou porra nenhuma. Eu só quero que as crianças sejam assistidas adequadamente, tá bom? Desculpa, me exaltei. Fiquei nervosa. Mas foi boa, foi boa. Obrigada. Você levantou um ponto que aí eu queria que você falasse, eu também queria que você falasse também sobre isso, Raíssa. Você falou a questão dos muitos pais se separam, acaba muito a mãe tem que viver 24 horas para aquele filho. Não estou falando que isso atrapalha, tá? Não usa para esse termo, não é isso que eu quero falar. Mas enquanto tudo que você acaba vivendo, como que fica o lado Grace mulher? Olha, eu vou te dizer que eu tô tentando reencontrar. Calma, porque tu é irmã do Dinho. A gente O Jorginho tá me vigiando, fia. Jorge, desculpa. Tá me vigiando, É brincadeira. Ele tá me Mas vigiando, tu daqui a pouco ele irmã- manda mensagem. Tu é irmã do Dinho. A gente sabe que tem um monte de gente querendo ter teu corpício. Recebemos mensagens Ai, no gente. nosso Instagram. Babadeira, tá solteira? Foi tão fazer vergonha uma- essa cara. Vou fazer um quadro, né? Procura por Grace. Namoro com Grace. Pelo amor de Deus, gente, tô traumatizado. Faz comigo, não. me ajuda, amiga. Mais um remedinho, mais uma receita. Preciso de duas. Mas é sério, quanto que lado. Olha, que lado eu vou te fica falar a que eu me Grace perdi mulher? muito. Eu me perdi muito. Porque assim, quando o B era pequenininho, que a gente não sabia diagnóstico nem nada, eu sentia, como ela, eu sentia que tinha algo. Eu só não sabia o quê. E eu me culpava. Porque eu sempre fui muito protetora com ele. Porque assim, a Lelê nasceu, eu tinha 17 anos. Então, eu não sabia, né? Eu achei que era tudo oba-oba, né? Eu saía na rua com ela, bebezinha e tal. O B não, o B eu tinha 36. Então, eu falava, nossa, não tomou vacina, não pode sair. Tinha todo aquele cuidado. Então, quando ele começou a sair de casa, ele ficava febril. Com o movimento da rua, eu colocava a mão nele, eu sentia, a temperatura dele subia, porque acho que ele ainda não sabia como reagir, acho que o corpo dele reagia daquele jeito. E ele chorava muito, tal, e ele não ficava com ninguém, e aí eu me culpava, falava, poxa, foi culpa minha, porque eu não saí muito com ele, sabe? As pessoas em volta acabavam me culpando também, sabe? Assim, você percebia uns olhares, uns comentários, ai, mãe fresca, mas eu sentia que tinha alguma coisa, né? E aí, hoje, todo mundo teve que fechar a boquinha, né? Porque não era mãe fresca, era a mãe que entendia, né? Chupa a sociedade. Aí, o que acontece? Eu me perdi muito, né, nisso tudo, e, enfim, me separei do pai dele, depressão e tal. Então, foi tudo. Hoje eu estou me reencontrando, porque eu tenho entendido que e ele também, por estar maiorzinho, e eu tenho conversado muito com ele, porque ele fica muito angustiado quando ele está longe de mim. Né? A pessoa com quem ele fica mais tranquilo é com a irmã. Né? Ele tá inclusive com ela agora. Beijo, filha, mamãe te ama tanto, você é tão maravilhosa. Minha filha é maravilhosa. Imagina, você é uma Fico mãe emocionada que maravilhosa. minha filha é maravilhosa. E eles se dão super. Ela tem 28 anos e ele 9, né? São 19 anos de diferença. Então ela é irmã, né? Ela verdade. cuida dele, ela cuida dele até melhor que eu, se bobear. Ela consegue dele coisas que eu não consigo, sabe? Às vezes ele fala, ai, mãe, você tá falando com a mamãe assim? Não pode, pede desculpa. Desculpa, mãe. Fala, viu? Ela é brava. Olha! Vai, fala perto dela. Olha só. Sabe? Então, tipo, e eles se dão muito bem, então com ela ele fica bem. Mas ele tem isso de ficar angustiado longe de mim, então eu tô ensinando ele para que eu tenha os meus momentos, né? De poder sair. Às vezes eu falo para ele, vai ficar com o seu pai, que a mamãe vai passear com as amigas, agora é um momento de meninas, e você tem um momento de meninos com o seu papai. Sabe? Que legal. Então, assim, aos poucos eu tô. Porque
porque muito também não acontecia, não só porque o Benício não conseguia, mas eu também não Você conseguia. não se permitia, Eu não né? me permitia. Então, aos poucos, eu estou redescobrindo quem é a Grace, do que a Grace gosta, do que a Grace não gosta. Porque foram Importante muitos anos isso. conturbados que eu Sim. vivi, né? E agora que eu estou me reencontrando como pessoa individualmente, de indivídua, né? De pessoa que eu sou mesmo, assim, né? Mas ela não tá recebendo mensagem no Instagram, não, tá? E não manda mensagem no nosso Instagram. Gente. Nossa, que manda- Mandaram no Instagram perguntando. Não, tô Tá falando- sim, Olha! a Simone acabou de falar. Foguinho! Foguinho. Eu gritei, Ah, desculpa. você não- porque o Jorge tá de olho nela. Ah, Né? Primo, eu te amo. Aí, Primo. entendi. entendeu? Não, mas se mandar foguinho lá no Instagram, quer dizer assim, chama, não é fogo. É, não. Gostei, amiga, Entendeu? gostei, amiga. Joguei essa, boa, foi boa. Foi boa, foi muito boa. Assim, ó, Porra, Daisy. parabéns pra Jorge, você. tamo junto. Mas você, Raíssa, como é que você vê essa questão? Se tem algum auxílio nessa parte para as mães ou algum ato do governo, qualquer coisa que ajude as mães nesse aspecto, assim, até de evento, sei lá, alguma coisa assim. Então, as terapias são muito importantes para as mães, né? As mães, elas precisam ser acompanhadas. E, principalmente, até antes de chegar a esse ponto de estarem super sobrecarregadas. Por quê? Porque as mães, elas se colocam no lugar de mães apenas, né? E muitas vezes o casamento acaba justamente por isso. É aquela mãe que está dedicada inteiramente ao filho porque ela vê essa necessidade no filho. E se ela não tem um marido que vai ser parceiro mesmo, que vai compreender que aquela criança naquele momento vai demandar de uma atenção maior, eles vão ter conflito no casamento. Inevitavelmente, aquilo vira algo, né, fatídico ali na vida do casal. Sim. Então, a mãe, ela sempre vai focar mais na criança. Ela vai levar a criança para as terapias, ela vai sobrecarregar, ela vai fazer as confusões dela. E barraquinho aquele básico. momento em que ela já está super sobrecarregada, que ela vai entender, poxa, eu também preciso de ajuda. E às vezes ela até chega a falar, ainda não é o momento, não tenho tempo, né? Essa mãe que falou, não posso morrer porque não tem ninguém para cuidar do meu filho, ela está dizendo, eu não tenho direito de morrer. É verdade. Porque não tem é ninguém verdade. com capacidade para cuidar do meu filho se ficar aqui sozinho. Talvez ela não tenha um suporte familiar, ela não confie em quem vai deixar. O pai já abandonou em vida ali, né? Então, assim, é muito complicado. Então, ter esse olhar acolhedor para essas mães, para fazer com que elas enxerguem que elas precisam de ajuda antes mesmo de chegar a esse ponto, a um quadro de uma ansiedade, a um quadro depressivo mesmo, né? De estar ali super sobrecarregada. Sim. Porque ela fica exausta mesmo. É exaustiva a rotina de uma mãe com uma criança autista. A criança, ela vive em função das terapias, ela vive correndo uma hora e outra. Tem muitas... quando o convênio libera uma terapia, é 30 minutos semanais. Às vezes é o tempo dela chegar lá, colocou o menino na sala e está indo embora. Caramba. Né? E não é só esse tipo de transtorno, são os pequenos detalhes do dia a dia. Tem pacientes que não têm transporte, não tem como ir condução para o consultório. E aí elas falam, olha, eu chamei um Uber, quando o Uber viu que a minha criança era autista, ele cancelou. Meu Deus. Simplesmente cancelou. Tive que chamar várias vezes. Então, o preconceito, ele começa quando você coloca o pé para fora de casa. Aquele E às preconceito vezes zelado, dentro né? de casa. Exatamente. Às vezes dentro de casa, né? Às vezes entre a própria família, os irmãos ali que não compreendem aquela criança. Ou Que adolescente. acaba que fica até uns ciúmes, né? Porque Fica um demanda ciúme. mais Exato. atenção uma criança autista, né? Graças a Deus, a Alexandra, ela é o contrário. Ela abraça o irmão, assim, sabe? Ela se preocupa do tipo, mãe, tem que fazer não sei o que do B. Mãe, sabe? Tipo, Ai, que ela é legal. muito, assim, muito parceira minha em tudo, né? Mas, porque também ela, 19 anos de diferença. Agora você tem, de repente, um filho autista de 5 e um irmão de 7. Que quando eu nasci, o meu irmão do meio tinha 6 para 7, né? Ele não é autista nem nada e ele ficou morrendo de ciúmes. O Dinho não, o Dinho amou, porque ele já era mais velho, já pra ele, né? Agora o do meio ficou bravíssimo. Ele falava, tudo agora é essa menina, sabe? Assim. Então você imagina no caso de uma claro. criança que a mãe precisa dar mais, ela precisa real, sair verdade. mais, precisa estar mais, né? A outra criança também não tem entendimento ainda, Não, né? E pra não. mãe ainda é mais um sofrimento, porque ela se sente ainda. Porque eu falo, nasce uma mãe, nasce um coque, nasce uma culpa. Não interessa se tem, isso. sabe, se tem filho atípico ou típico, vai. Adorei. É coque e culpa, não tem jeito. É igual a mesma E aí coisa. outro filho que não tá tendo atenção, o que acontece? A mãe já sente o quê?
culpa. Deveria ter um protocolo, Exato. né? Pra, né? Fala assim, protocolo. A gente fala protocolo até feio, né? Mas deveria ter, assim, um recurso, né? Recebeu o diagnóstico, todo mundo teria que fazer parte ali, todo mundo deveria, né, ser O ciclo social. tratado, mãe em primeiro lugar, Sim. pai. Por quê? Porque Esse aquele é o mundo ideal, contexto né? ali. Esse é o mundo ideal. Não é? A mãe Mas ela vai então- aprendendo no dia a dia. Quando ela É. recebe o Você diagnóstico, sabe ela não quem sabe cuida pra da onde mãe? ela vai. Você sabe quem cuida da mãe? Deus. Deus e as outras As mães. outras As outras mães, mães. porque é uma Deus e as a- outras as mães, outras porque a mães gente tem acabam sendo grupo rede de no de WhatsApp conversa, que vai- uma pergunta para outra do remédio, Isso. da médica, do não sei o quê. Lá na sala de espera, que essa meia horinha, o B, graças a Deus, a clínica dele é 50 minutos, assim, sabe? Eu falo que eu sou abençoada em todos os aspectos. Amém. E aí é aqueles 50 minutos que a gente conversa, que a gente desabafa o que aconteceu. Tem a Tainá mesmo, que é uma das mães, eu achei tão bonito, ela me mostrou que ela fez tipo um currículo do filho dela para levar para a escola, porque ele é não verbal. Olha, meu nome é Christian, não me deixe isolado das brincadeiras, eu gosto de tal coisa. Olha, a mamãe e o papai estão trabalhando isso comigo, se eu te ficar... Sabe, a coisa mais linda, sabe? Então, assim, você vai aprendendo com as outras mães, você vai, sabe, ouvindo, e ali a gente é o nosso a apoio. rede de apoio, né? gente É o fica- partilhar do igual, né? Exatamente. Porque não parte das outras pessoas esse olhar que a mãe tem. Ela sabe, ela entende a dor. É diferente de quem não tem esse convívio. Você pode falar, você pode ter entendimento daquele assunto, mas você não vive aquilo, Sim. né? E só a mãe, a família que sabe, que conhece, que sabe todas as barreiras que tem que enfrentar a cada dia. E a cada evolução do filho, ou involução também, né? Ela vai trocando a figurinha ali, né? O meu filho agora está assim, está na terapia tal, está tendo uma regressão, está tendo um progresso, medicação mudou, está assim. Então, elas vão criando essa rede de apoio para elas mesmas, mas isso não é suficiente. Não. Você imagina, 50 minutinhos ali numa terapia, né? Uhum. E não é um olhar profissional, porque você ainda continua discutindo sobre a criança. Você não está discutindo Exatamente, sobre é. você. Você está discutindo sobre o Acaba teu virando uma filho. válvula de escape, né? Exatamente. Momentânea, É um né? conforto. É um conforto, é um você saber que conforto. você não está sozinha. Exato. É você Sim. ter ali, você fala, cara, sabe? Às vezes tem mãe que fala assim, o B, quando tinha a idade do meu, fazia isso, sabe? Sim. E é assim, a gente vai conversando, trocando experiências e nisso a gente encontra conforto uma nas outras. Sim. Mas é o que a doutora falou, a gente precisa olhar pra gente e nós, é lógico que a gente não é profissional, porque se uma mãe chega lá e fala Sim. assim, porque, sei lá, até desabafa de uma coisa pessoal. Porque mata ele, seu marido mata, joga da janela. Né? Eu não sou profissional, né? Eu não vou falar que nem, olha, gente, você tem que analisar. Não, eu vou falar, pega um pau e dá na cabeça. Né? Então A gente só precisa ajuda a mesmo. enterrar. Às vezes eu tô com uma pá no meu Às vezes é o que vai resolver, né? Mulheres unidas jamais Então, né, serão vencidas. nesse caso, a gente é um conforto uma para outra, mas como a doutora falou, Sim. precisa da ajuda profissional. E precisa muito. Precisa. Algumas perguntas que eu fiz para vocês foram perguntas da caixinha que a gente recebeu. Uhum. Lá mas tem uma muito especial, que é da PVD Andressa. Andressa, um beijo, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, todo mundo que mandou pergunta pra gente, a gente bolou as perguntas baseado nisso, mas uma que foi muito interessante, apesar que a gente já mencionou, mas eu queria que, principalmente você, Grace, falasse isso com a gente, como foi se adaptar, o termo que ela usou foi adaptar, porque é uma adaptação, né? Saber desse diagnóstico. Assim, acho que o pior do diagnóstico é exatamente o medo do futuro do seu filho. Por mais que o B seja um menino inteligente, que faça as coisas, eu fico pensando, será que ele vai casar? Porque o autismo também é genético. Então, será que uma pessoa vai olhar para ele e falar assim, eu vou me arriscar de casar e ter filhos com ele e ter um filho autista? Sabe? Então, é isso que a gente, quando a gente recebe o diagnóstico em si, pelo menos para mim, porque quando você tem um filho, acho que para a mãe, independente de diagnóstico ou não, quando você tem um filho, seu filho está numa dificuldade, você arregaça as mangas e você vai gente atrás, mata e você morre. corre, você mata e morre pelo seu filho. Não interessa, né? Você vai atrás. Mas você pensar no futuro dele é o que assusta. Sim. Sabe? O que vai ser do meu filho? Ele é sincerão. Como é que vai ser ele trabalhando? Como Nossa, é que vai eu adoro ser? trabalhar com ele. Manda assim, metade desse povo Cara, tomar no você não cu. tem Olha. noção. Ele é demais, cara. O meu vizinho, esses dias, tem uma placa lá de não fume, perto da entrada de casa. E a gente é vizinho de porta, assim, né? Ele é muito meu amigo, vizinho. Ele fuma lá e eu não ligo, né? A gente subiu, ele olhou e falou assim, isso aí faz mal pro pulmão, você sabia? E aqui é proibido de fumar, ó. E aí eu, haha!
Porque ele é assim, entendeu? Olha, ele é brincalhão assim mesmo. Não, mas ele engraçado. conhece, ele já sabe, né, que ele é assim. Ele falou assim, eu vou jogar essa placa fora. Ele, não vai não. Sabe, tipo, levou numa boa, né? Porque conhece, já sabe, né? Sim, Conhece sim. desde bebezinho. Mas eu acho que o que mais assusta é você lidar com a incerteza do futuro. Uhum. E você ter que trabalhar isso na sua cabeça, de não sofrer antecipadamente e dar o seu melhor. Sim, Porque legal. você não tem como mudar o que vai acontecer. E você sofrer agora também não vai Mas mudar. eu acho que é um pouco de mãe a gente sofrer. Igual peru, Aí você sofrer de imagina. véspera, né? Exato, mas você imagina, você com seus filhos, sem nenhum diagnóstico, sem nada, você já sofre. Agora, Então. agora você imagina eu sofro, mas eu não comparo o meu sofrimento com o das mães que, por exemplo, têm um filho não verbal. Tem um nível 3 de suporte. Sim, muito mais preocupante Sabe, que é nesse muito mais lado. preocupante. Sim. Então, assim, eu sei que eu sofro, eu sei que eu tenho meus medos, as minhas inseguranças, né? E eu sei que o Benício ainda vai enfrentar muitos desafios. Eu espero estar aqui de mão dada com ele, mas eu não sei se eu vou estar. Ninguém Sim. sabe disso, né? Sim. Mas eu imagino o tamanho da angústia que é. E lidar com isso é o dia a dia, porque tem hora que você... É aquele negócio de surtar e agradecer, né? Sim. Tem hora que você surta, você fala, meu, não sei, e agora? Aí tem hora que você fala assim, não, gratidão, vai dar tudo certo. É. Ei, Glória a opa! Deus. Né? Não, Aleluias. eu vou né? falar, Mas eu vou falar uma coisa que eu não vou ser hipócrita de falar, né? Que eu acho que a gente que tem filhos, como você falou, nossa preocupação é que ele cresça bem, cresça saudável, né? Porque a gente sempre vai desejar o melhor pro nosso filho, é pior que tentar de matar às vezes, mas vamos a viver. gente tem, quem nunca? Sim, mas eu Sem acho julgamentos. que as pessoas têm tanto medo do diagnóstico, tanto medo. Diagnóstico não é destino. As Exato, pessoas é precisam isso que eu ia entender falar. isso. Não é Não é uma sentença. sentença. É isso que eu ia falar. Tem tanto medo. Raíssa, é genético, né? O autismo. Também tem Também. um fator Genético. genético. Também. Na gestação, a gente consegue identificar agora o síndrome de Down e outra através de vários exames, de Doppler e tal, que faz. Existe algum diagnóstico que pode ser feito ou na gestação para identificar algum tipo de transtorno que a criança venha a ter, alguma coisa assim, não, ou só realmente questão de genético? Ainda é diagnóstico clínico. É porque é Ainda é. comportamental, Porque né? exatamente. É comportamental. Aquilo que foi dito, né, sobre a ecolalia, por exemplo. Por que é difícil a gente definir ecolalia? Porque até um certo ponto é comum. Às vezes você pergunta para ele, oi, tudo bem? A criança vai falar, oi, tudo bem? Ele vai repetir, né? Então, como é que eu vou mensurar isso? Quando é Sim. que isso vai deixar aquele patamar da normalidade, daquele desenvolvimento, daquele pico ali daquela infância, até aquilo que já vai ser patológico, né? Sim, Que vai definir algumas outras coisas. Então, é comportamental mesmo. sim. Então, o acompanhamento e essa conscientização para a gente ter esse olhar para a criança é o que vai definir todo esse diagnóstico precoce. Uhum. Então, fazer com que as pessoas entendam e observem, acho que essa é a chave principal. E é uma função muito grande na pediatria hoje, né? Os marcos de desenvolvimento. Por conta dos marcos de desenvolvimento. Olha, liga, Beijo, relaxa, amiga. Beijo. obrigada, Né? senhora. Por conta dos marcos de desenvolvimento mesmo. Não, eu falo isso, Ela eu fico gostou muito também, preocupada. Gostou. Eu fico Exato. preocupada porque preocupada que eu faço assim com meu filho, por exemplo, depois de 12 anos, vem um bebezinho. Surtei, sim. não? Reclamei pra Deus, pra cacete. Falei, Deus, pelo amor de Deus, agora que eu botar silicone, tu me manda uma criança, porra. Mas não vou mentir que a ponto de eu falar que, caraca, não quero. Mas hoje meu filho é o amor da minha vida. Amo meus outros filhos, sim, mas ele é o amor da minha vida, literalmente, porque me salvou de muitas coisas. Porque eu até brinco que tem uma frase que é mó clichê, né? A gente só ganha um filho cansado, tem que salvar. Porra, tá dando você salva pra cacete, né? Teve algo 4. Você tá meio perigosa, hein, meu anjo? Não, Tá na hora de tomar um ruminho aí na vida, hein, meu anjo? Tomar remédio. Que isso, amiga? Meu Deus, agressiva. Não, né? Tipo, não, e ainda ela fica assim, você tá grávida. Eu acho que ela tá grávida. Não, Eu acho que ela tá grávida. Eu acho que ela tá, porque ela tá com muita dor de cabeça e tá sentindo muita cólica. Eu tô achando que ela tá, você que eu sentia. Ou ela vai- Ou ela Gente, Não, vai menstruar não, também, né? porque eu tenho... O negócio? Tenho, Ah, tá. Mas vai Eu tenho engravidar, já É tá negócio, com, tudo tá pra com mim o é Dil já há negócio, 11 meu, anos. negociar, negócio.
Mas o que eu... Até perdi o que eu falo, gente. Ei, vamos lá. Sobre Mais sobre diagnóstico do TDAH. Vamos fazer Não um tinha- pacote. não Vamos é, fazer um vamos, pacote? A vamos. gente faz um pacote. Desculpa, eu me emocionei Né? com essa tia. Ai, meu sonho. Cretina. Então, eu acho que, igual eu falei, são 12 anos depois, né? Então, são 12 anos que eu tô aprendendo agora, tipo... Muda tudo. Antes, Tudo, né? ai, Diferente. Vai aprender. Antes No- você tinha que deitar de lado, agora de barriga pra É, cima. exato. Tudo Agora de eu bruço. sabia. Não pode ir bruço. Ah, gente, Ai, não tô porque lá preparada. no pipiu Não do quero. menino não pode Não mais... pode mais, não negócio. pode, Mas, é. porra, do meu de 12 anos não podia. Agora E é agora pomadinha não e pode. Pomadinha. só Não, pomadinha. e agora o lenço umedecido não pode ter álcool, não sei o que lá. Eu não É. sabia, comprei um monte de álcool, tô tudo usando, não tô nem aí também. Então, assim, muita coisa muda, Sim. né? De uma vida que você teve e também um filho anos Nossa, depois. mulher de Deus. Quando o Benício nasceu, eu falei, tá, e agora, E meu agora, Deus? Entrega pra Deus. Eu tenho um de 22, outro de 17. Ela ainda fica falando, tá nada, gente. Isso é mentira, tá? Não leva em consideração o que ela tá falando. Então, você tia. Ou não. Então, assim, agora, pensa comigo. Quantos anos depois você teve o Benício? 19. 19 anos depois. Você imagina se você tivesse o Benício há 19 anos atrás. Nossa. O teu preparo psicológico ia ser, eu acho que isso ia te matar diariamente. Porque Sim. você não está preparada. Não. Porque Exato. 19 anos atrás não tinha essa informação que Não, você tem. até mesmo porque assim, eu fui entender sobre o autismo depois do B, porque antes pra mim o autismo era era estereotipado, era aquela coisa, a criança que não fala, que vive no próprio mundo, que fica Aquele- fazendo flapping Sim, o tempo sim. todo. E para mim era isso, eu fui entender, porque tanto quando nas primeiras vezes que falava, o Benício pode ser autista, eu falei, mas ele abraça, porque o Benício é super carinhoso, ele adora abraçar, beijar. Eu falei, mas ele abraça, sabe? Ele é muito apegado comigo, sabe? Mas eles são, porque primeiro que é um espectro. Não existe esse negócio de, todo autista é assim. Sim. Cada um tem as suas jeitinho. dificuldades, seu jeito, suas habilidades, enfim. E aí, mas isso tudo eu fui entender depois. Por exemplo, a minha filha está fazendo investigação hoje. Eu nunca percebi. Mas por quê? A menina, tanto no TDAH quanto no autismo, ela mascara melhor. Ela consegue, a menina tímida. Exatamente. É a menina tímida. Por quê? Porque ela consegue fazer exatamente o masking. Ela vai ver o que você faz e ela vai repetir. Entendeu? Como é que Nossa, você. não sabia. Então a menina, porque a mulher é a mulher da gente. Toda a problemática. Mulher, nossa. a mulher é nisso a gente sobrevivente. Até nisso a gente dá um jeito de dar uma volta. A gente. gente, até nisso a gente dá um jeito de resolver, porque a gente é gente, né? Mas a gente só quer mostrar que a gente tá com um negócio diferenciado. Não é negócio que a gente vai negociando igual todo mundo e aí vai passando batido. Passando. Entendeu? Caraca. Então a mulher mascara melhor do que o homem. É mais tardio o diagnóstico, Raíssa, de uma menina, de um menino, identificação até do que tipo, perdão, mas até que nível seria? Sim, sim. É menos frequente na menina, né? Às vezes tem mais comprometimento cognitivo na menina, Aham. mas o diagnóstico muitas vezes é feito tardio mesmo. Caramba. Justamente por isso. Desculpa, doutora, mas ela falou, você falou sobre também ser genético. Tem o genético, mas me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, crianças prematuras também têm mais chance Maior De, chance. de ter. de ser autista. Por isso é Caramba. tão importante relatar todos esses detalhes nas consultas de rotina. E se tem algum histórico familiar, seja distante, seja próximo, é importante, porque para despertar esse olhar mais minucioso ainda. Caramba. Porque dá, a partir dos 18 meses ali, já começarem a observar o comportamento daquela criança. Mas, assim, e quando o diagnóstico vem tardio, no caso, né, que sua filha está em investigação e tudo mais, qual que é a perca? Ou não dá para avaliar Então, isso? dá para avaliar, mas com muitas avaliações, para identificar o que disso foi perdido. Geralmente, essas pessoas que demoram mais tempo são pessoas que passaram por alguém na família, estão em investigação e começam a criar uma conexão. Parece que sou parecida com alguma coisa disso, sabe? Minha Tem filha e meu mães filho. que se descobrem. Imagina, eu nego. Tem mães que se Grace, eu Sim, afirmo. com Gente, diagnóstico, eu tô- juro por porque Deus. começa a levar Que tem, os Doc? filhos nas Doc, eu terapias. Amiga, a vão- gente vai fazer um pacote com a doutora. Gente, Fica não. Promoção, graças a Deus. a gente já. faz vai fazer um pacote parcela. Né? Parcelando a gente vai. Também. Né? Mas é justamente sobre isso. Então, às vezes chega no consultório aquela pessoa que fala, a vida inteira parece que foi meio bagunçada, sabe?
Tudo foi meio diferente, meio sem sentido. E a gente vai começando a esmiuçar isso. Então, e às vezes está associado com outros diagnósticos, mascarados com outros diagnósticos, tratados como outros diagnósticos, e não está tendo uma progressão tão grande naquilo. Sim, eu falo isso porque assim, o meu filho, esse de 1 ano e 2 meses, o pessoal falava assim, ele tem mania de ficar assim às vezes. Flapping. Aí, só que ele fala, anda, brinca, corre, Meu faz sobrinho tudo, é assim. Meu normal. sobrinho também faz o flapping, mas ele só faz o flapping. Só que aí Sim, eu desvia levei o foco, de tanto, né, não, de tanto que falaram pra mim, vai. Eu falei, tá, beleza, vou fazer exame. Sabe o que ele tem? Ansiedade. Exato. O meu Quando sobrinho ele vai faz pra isso também. pegar alguma coisa, ele fica assim, ó, ansioso Empolgado, pra pegar é. aquilo. E a boca assim, ó, né? Sim. pra pegar, aí quando ele pega, ele, pum, para. Sim. Aí você vai mostrar algo novo pra ele, ele para. Então, vou aproveitar esse momento, você me olha bem de pertinho aqui. São os, Lá vem, ó, lá vem. Cara, os médicos de plantões aí, né? não Dr. Google. fale o que você não saiba. Não ache que a internet está aberta para você julgar ou ser médico de YouTube. Procura realmente, tenha uma formação, para de procurar psicólogo de internet, para de procurar médico de internet, procure profissionais que vivem aquilo diariamente e saibam dar o diagnóstico correto, porque você vai se ajudar, a ajudar o seu filho, a ajudar a sua família inteira a ter o diagnóstico correto. Um ponto que a Raíssa levantou, na gestação. Gente, olha, eu sei que a gravidez às vezes é um porre. Ai, não é maravilhoso como todo mundo fala, gravidez é lindo, maravilhoso. Não, a vida é um saco. A gente fica gorda, nosso pé incha, a roupa Dói não a coluna. cabe, os hormônios tudo dá merda, cabelo cai, mas não Peito deixa. estoura. O peito aqui, ó, que tava aqui, vem pra cá. Então, assim, procure fazer as suas consultas médicas de gestacional certinho, para que você tenha um diagnóstico, para que você tenha até uma saúde completa do seu filho durante esse processo de gestação, tá? Meninas, o tempo acabou. Eu tô muito triste que o tempo acabou. Ah, De verdade. Porque, assim, eu quero deixar aberto para vocês virem muito mais vezes, porque eu acho que é um assunto muito importante que a gente tem para falar. Eu quero agradecer esse episódio a todos os nossos patrocinadores, Pub Produções. Obrigada por sempre estar gravando a gente, dar o melhor do que vocês fazem. Você que quer gravar o seu podcast, você tem uma banda, seu videocast, seu curso, maquiagem, qualquer coisa. Eles têm um espaço adequado para vocês. Vai ficar aqui o arroba deles. Mai Tatu, muito obrigada por ser nossa parceira. Para quem não sabe, a Mai Tatu é especialista no fine line. De repente você quer homenagear teu filho que é autista, faz uma tatuagenzinha aqui do símbolo do autismo, que é uma coisa bem bacana. Grace, tenho uma fica a vontade. dica. Grace, tamo aí, vamos fazer esse negócio. bora. TNS Produções, obrigada por todo o copo, brinde que vocês estão dando para os nossos parceiros. Você quer fazer aí, de repente, para fim de ano da sua empresa, presentear alguém de aniversário, TNS Brinde tem um leque enorme de produtos. Batata King, muito obrigada por estar junto com a gente também. Aqui de Santo André e São Paulo, e entrega para todo o Brasil, tá? Vai entregar em nome de Jesus, que eu tô profetizando já isso. Amém. iFood, tá? Então, vou deixar o link aqui deles também. Segue nas redes sociais. Cara, o cardápio é maravilhoso, eu não tenho nem o que falar. A gente é suspeita. Eu fui fazer um vídeo Ai, eu dele que adoro ele batata. pediu. Não fala não, que dá dando fome já. Aí, ó, viu? Perdeu Você lá. não tem ideia. Eu fui fazer o vídeo deles. Eu falei, Comeria agora. comecei gravando o vídeo mostrando. Aí eu falei, ficou bom. Aí depois eu não gostei, fui gravar de novo, eu tinha comido. Não deu tempo, mas é mó bom. Então, Batata King. Não, se quiser gravar de novo, tamo aí, amiga. Não, mas nós vamos. Tamo nós aí, é vamos, só vamos, marcar, só vamos. marcar. Tô esquecendo de algum patrocínio. Indy, obrigada por estar com a gente, a Indy. Então, você que quer maquiagem, quer ter um dinheirinho extra também. Então, por favor, acessem lá as redes sociais dele. Mamãe também, dona Lili aí, ó. Lili Joias. A minha mãe também, eu vou começar a divulgar o trabalho dela, dar um apoio à mãe nesse momento de perda dela também, muito importante. Então, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Segue a gente em todas as nossas redes sociais, né, amiga? Isso. Para esclarecer, hoje foi um dia atípico, tá? Eu tá aqui, né? Porque é só participação mesmo. Talvez não. Então, Ou vamos- não. Obrigada de verdade por terem vindo. Um assunto que eu, sinceramente, aprendi muito. Acho que não estou me desmerecendo aos outros episódios que tivemos aqui. Por exemplo, do Mamonas foi sensacional. Me emocionei em vários momentos. Me emociono até hoje vendo. Mas acho que foi um dos episódios mais especiais. Foi necessário. Mais especiais porque hoje eu consegui transmitir o que é o Pódio na Pele. É você contar, na verdade, o que você já viveu na pele e poder ajudar outras pessoas. Quero agradecer também, ó, Tatuíque, por minha blusinha maravilhosa que eu ganhei. E dia 2, que é o dia que vai ao ar esse episódio, que é o dia do autista.
Então, vamos aprender com esse episódio, gente. Todo mundo. E todo dia é o dia, né? Vamos parar com o preconceito, vamos estudar mais sobre esse assunto, vamos pegar o diagnóstico certo, que acho que o espaço tá aqui para todo mundo. Obrigado de verdade, meninas. Foi sensacional, não tenho nem o que falar. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Mais um! Uhul.